Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. De novo, o Real Madrid é campeão da Europa. Uma vitória de uma maneira diferente sobre o Liverpool, com o goleiro Karius passando para a história de uma maneira extremamente negativa, mas também deixando no ar uma das cenas mais comoventes da história do futebol, né? Pedindo desculpas ao torcedor, que aceitou as desculpas. E uma cena completamente diferente do trivial. No futebol brasileiro, os times de São Paulo decepcionando, com exceção do São Paulo, que ganhou agora há pouco do América, lá em Minas. América que era 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro em Minas. Não tinha nem empatado, só perdeu um jogo pro Palmeiras lá, mas foi pela Copa do Brasil. São Paulo foi lá e meteu 3-1 no América. E é o melhor dos paulistas, porque o Santos perdeu, o Corinthians perdeu, o Palmeiras perdeu. Coisas cobravam. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa, quietinho, seguro em casa, acompanhando o Mesa Redonda Futebol Debate. Sua melhor escolha para a noite desse domingo. Vem com a gente, participe da nossa enquete do site gazetesportiva.com. Aliás, a enquete hoje, capciosa. Quem corre o risco de cair? Jair Ventura, Osmar Loz ou Roger Machado? Então, você vota lá no site gazetesportiva.com, daqui a pouquinho a gente vai dando os resultados parciais. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, 99479-1633, 99479-1633, com perguntas para os nossos convidados. Pode mandar sua foto, vai aparecer aqui, vai aparecer também o seu vídeo na nossa telinha, tá certo? E Flávio Prado, teve chororô no Corinthians, o Mantuan chorou, o Balbuena lembrou o goleiro de ontem lá. A gente vai acompanhar tudo isso aqui. O goleiro de ontem que perdeu lá do... coitado desse goleiro, pela madrugada, não? Cássio não faria uma coisa dessa, né? Então, acompanhe, porque hoje o Mesa Redonda está especial para você. Bacana. Olha, nós temos a alegria de receber hoje e que fez um sacrifício danado para estar com a gente. Nossa, acabou a gasolina. Muito, porque com a falta de combustível, a gente teve dificuldade até com convidados. Ninguém quer sair de casa. E só com muita gentileza e proximidade aqui da capital, a gente está recebendo o Anderson Lima, que é um ex-jogador de várias equipes importantes, São Paulo, Santos, São Caetano, campeão com São Caetano. Um cara que batia na bola como poucos, a gente vai falar de novo dessa história da ausência de gols. É uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, principalmente pela sua consideração com a gente, que eu sei que não foi fácil, não está fácil para ninguém se deslocar. Boa noite, Anderson. Obrigado. Boa noite, um prazer. Fazia tempo que eu não vinha, né? E para mim, quando eu recebi o convite, não pensei em duas vezes em aceitar e fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, aí com o Miller, grande parceiro de Santos, enfim, Chico Lang, o pessoal todo. Muito obrigado. Bacana, bacana. Vanderlei Nogueira está aqui, Chico Lang está aqui, Miller está aqui e nós já vamos começar mostrando o jogo lá de Porto Alegre, onde o Corinthians fez 1-0 logo no começo e depois tomou uma virada. Vamos lá. No Beira-Rio, Matheus Vital abriu o placar para o Corinthians diante do Internacional aos 4 minutos de jogo. Depois do intervalo, Leandro Damião pegou o cruzamento da esquerda e deixou tudo igual, 1-1. E quando tudo parecia definido, o Mantuan falhou feio já nos acréscimos do juiz e deu a bola de presente para Rossi. 2-1 Inter, placar final. Logo após o fim da partida, o jovem jogador do Corinthians chorou bastante por conta do erro e foi consolado por atletas das duas equipes. Oh, tadinho dele. Eu não gosto Você muito. Não gosta de jogador que chora, né? Não, negócio de choro aí, não... Você aplaudiu o goleiro lá, Calma. Ele errou numa final de Champions League. É diferente de um turno e retorno de Campeonato Brasileiro. E outra coisa. Jogo lá no Beira-Rio é a mesma coisa. Igualzinho. E o goleiro falhou 3 vezes. Igualzinho. Imagina, outro dia também chorou o Pedro Henrique. Aí, a maior ato de covardia que eu vi na minha vida, que foi o Thiago Silva sentar na bola e chorar de medo de bater pênalti. Se não mudar essa coisa... E isso aí não é nem culpa dos caras, não. O futebol brasileiro está sendo jogado debaixo de uma pressão infernal e não há preparo, porque é tudo de qualquer jeito. Eles vão empurrando os meninos para essas geladas. Esse é o grande problema. Mas estão chorando muito facilmente, o que mostra que a preparação está completamente errada. É verdade. Uma coisa muito grave, muito séria. Porque é o seguinte, aí o Mantuan, eu até desculpo o Mantuan. O Mantuan é volante, não é lateral direito. Mas isso também. Improvisado pelo seu Carilli. O seu Carilli
fez essa alçada de colocar o Mantuan ali. E o Léo Príncipe, ele desprezou. O Léo Príncipe é ruim. Mas tudo bem, mas é da posição. Talvez se o Léo Príncipe estivesse aí, ele dava um estourão para frente. Ou tivesse outro tipo de saída. Ou já estava 5-1, né? Ou já estava 5-1, pelo que ele jogou, pelo que o Léo Príncipe, que também é garoto, parece que tem uma cabecinha pequena, também deveria ter sido melhor preparado para que ele pudesse jogar o que ele sabia. Você não pode crucificar um jogador que Claro não que é não. da posição e que está lá improvisado e que tem um Quebrando escorregão galho. para matar a bola. Nem o da posição e nem o fora da posição. Isso é um trabalho do cara. O cara quer acertar. Você, claro que você vai erro, acerto, você vai discutir. O cara ficou claro que ele não pode jogar num time como o Liverpool, mas já sabia disso, falhou, tudo bem. Mas a coisa está levada num extremismo absurdo. Depois nós vamos falar do Santos. O Santos hoje foi derrotado pela torcida. O jogo inteiro vaiando, enchendo o saco, perturbando. E um detalhe, quem mais enche o saco é quem menos dá para o clube. Não compra produto do clube, não usa nada. Quando eles usam, usa uniforme uniformizado. Ou então é conselheiro que explora o clube. Quem mais enche o saco é quem não trabalha, quem não faz nada pelo clube. Se não parar esse clima, o Muricy falou para nós, Chico, no especial, que quando se ganha o jogo no futebol brasileiro, você não sente alegria, você sente alívio. Não dá para jogar assim. O Anderson é auxiliar técnico, trabalha com o Jorginho Cantífero, pode falar um pouquinho mais com a gente. Está exagerado, não está, Anderson? O futebol está numa pressão muito grande. O resultado é a vitória. Se você não tiver vitória, você é sempre pressionado, né? O que aconteceu com o menino Mantuan hoje é prova disso, né? Eu concordo com você, acho que a pressão é muito grande, até porque também ele joga no Corinthians, né? Então você, a partir do momento que joga em time grande, a pressão é normal, mas você tem que estar preparado psicologicamente para suportar tudo isso. E como é que se prepara psicologicamente? A gente tem um psicólogo do esporte no site gazetesportiva.com, o João Ricardo Kozak, que sempre faz, né, Chico? A gente sempre conversa com ele e tudo. E ele estava, inclusive, falando que a seleção brasileira não tem um psicólogo. Não adianta pegar alguém para quebrar um galho ali 2, 3 semanas. E os times também não têm psicólogos, enquanto que na Alemanha todos os times têm psicólogos, e aí esses psicólogos depois conversam com o psicólogo da seleção, informando a esse psicólogo sobre os jogadores que estarão na seleção principal, e aí é feito um trabalho. Então assim, a psicologia no esporte é cada vez mais importante devido na a... vida. O São Paulo tem um psicólogo na base que é muito bom, o Gabriel, que eu fiz alguns cursos com ele, depois chega no time de cima e o psicólogo... Aí não dá. Ou você prepara ou não prepara. O atleta brasileiro, ele chega em qualquer evento tendo que ganhar de qualquer jeito, então ele morre. Mas o Mantuan vem de onde? Da base do Corinthians. Então, não é muito provável que a base do Corinthians tenha um psicólogo? Talvez, mas será que o time de cima tem um psicólogo? Não. Mas ele veio já, teoricamente, eu não sei se tem, imagino que tenha. Pela juventude, pelos adolescentes que estão lá, pela idade, imagino que eles tenham, que o Corinthians tenha, como tem o São Paulo. Imagino que na base tenha. Deve ter. Então, mas ele já chega teoricamente preparado. Eu não sei se é só isso, Flávio. Eu acho que, primeiro, tem 20 anos de idade. Segundo, está buscando um espaço maior no Corinthians. É a chance que ele está tendo. Mudou o treinador. Né? É com esse professor agora que eu tenho que mostrar serviço para ganhar talvez o meu espaço. Então, e falhou num gol que provocou a derrota do seu time. Eu não vejo uma tragédia tão grande o garoto sentir, entendeu? Até no finalzinho do jogo, acabou o jogo, não tem nem força de reação, e aí o cara dá uma desabada. Eu não considero uma fraqueza e também não considero que ele não tem estrutura, não é assim, eu acho que seria, eu acho que é um avanço muito rápido, já dá uma definição, porque ele não está preparado para isso. Entendeu? Então, não está preparado. Eu não acho que é isso. A única coisa que eu acho é que esse tipo de abraço que todo mundo dá, então, é isso que prejudica. Entendeu? Eu acho que tem que preparar os outros, não ele. Ele chorou. Ele está sentindo vontade de chorar, desabafar, ele foi infeliz. Pode aparecer lá o treinador para dar um abraço nele. Mas olha, teve uma mobilização aí. O treinador foi, viu? Então, não, eu vi. Mas só o treinador, tudo bem, você até compreende. O time inteiro, time adversário, é igual quando o jogador falha e todo o time aplaude. Sabe o que significa para mim? Todo o time entendendo que ele fez uma grande lambança e está grifando aquela bobagem que aconteceu.
Aconteceu, cara. Eu não entendo o que você quer dizer. Assume a responsabilidade. Não, assumiu. Alguém que está mais próximo pode dizer assim, valeu, vamos embora. Agora, quando todo time aplaude o cara, você falhou mesmo, estamos com você. O mundo viu que ele fez a lambança. É uma certa exposição. É uma exposição. Isso daí que nós estamos vendo, é isso que eu acho. Parece que às vezes é pior você consolar, é melhor você virar e falar, cala a boca, vamos em frente. Você entendeu? Expõe o cara demais. Né? Essa cena aí é dramática, exageradamente. Sabe como é que é? É igual aquele cara que tem que ser condenado a 1 mês e você dá 15 anos de cadeia para ele. É uma coisa muito fora do que aconteceu. Essa cena dramática aí vai correr o mundo. O que aconteceu? O cara fez o quê aí? Matou a mãe? Matou a mãe? Falhou. Não, mas sabe o que é, Vanderlei? Eu acho isso. Eu acho que as pessoas, umas, nessas horas, agem de um jeito, outras agem de outro. São mais frias, outros são mais emotivos. E os jogadores do Internacional perceberam que o cara errou e fez a bobagem, porque o Corinthians ia voltar com o empate de lá. E o empate era um resultado importantíssimo. E com o time jogando mal, jogando muito mal. Então, eles sentiram que o garoto caiu sobre ele uma responsabilidade que não é dele. Então, os jogadores do Inter até foram solidários. Você viu lá o Edmilson, que jogou no Corinthians. Eu vi. Você viu lá outro jogador que foi dar um abraço, porque sabe que Corinthians eu achei. Se bobear, a hora que ele chegar aqui, ele apanha da torcida. Essa manifestação de solidariedade, então, claro, a pessoa fez de coração, mas eu estou dizendo que, para mim, eu acho que prejudicou mais. É igual quando o Cristiano Ronaldo foi lá ajudar o Salah, que eu sei que o Flávio vai falar sobre isso. O Cristiano Ronaldo podia fazer isso. Sabe por quê? Porque ele sentiu na carne uma contusão bem parecida. Não, e poderia tirar ele da Copa também. Isso. Né? Então, aí você reconhece, você raciocina. Pô, o cara teve uma contusão, quase ficou fora da Copa, está fazendo isso. 22 jogadores vão lá porque o moleque errou. Assim, deu uma zero. E o jogo? O Corinthians mereceu perder? Mereceu porque o Corinthians não teve uma boa atuação, como o Chico Lang bem disse. Eu acho que o Corinthians poderia ter sido mais agressivo depois que fez o gol. Porque uma coisa é você fazer o gol, outra coisa é o seu comportamento depois que você faz o gol e está com o resultado a seu favor e na iminência de uma grande vitória, fora de casa principalmente. Então acho que o Corinthians ele recuou bastante e deu muito campo ao Inter. Né? O Inter não tinha assim, uma dinâmica de jogo legal. O Inter é um time tecnicamente fraco. Acho que o Inter foi mais na força, na raça, na força da vontade, do que na capacidade, na competência. Você pode ver que os gols do Inter foram... O cara cruzou a bola, para mim o Vitor falhou. Porque a bola cruzada na área pequena, o goleiro tem que sair, meu. Tem jeito. O Walter. Perdão, o Walter. Tava na cara dele, tinha que sair. E o segundo gol foi fora do garoto. Então acho que o Corinthians mereceu a derrota por conta da sua incompetência na praticidade de não ter mostrado um grande futebol. Dá tempo de ter alguma interferência, saída do Carille nesse resultado? Olha, Flavito, o problema do Corinthians agora é que aquele negócio do futebol, né? A glória e a derrota caminham juntas, né? Não dá tempo de você lamentar, muito menos de comemorar uma vitória. Então, acredito que o Corinthians terá muita dificuldade, porque essa transição, né, que muitos dizem, entre o Carille e o Osmar Loz, não está sendo legal com o resultado. Então, acho que o Corinthians precisa aprender e se desprender do Carille que ele já foi. Entendeu? Acho que agora é o Osmar Loz, que o André está prestigiando, não sabemos até quando, mas eu acho que o Corinthians precisa esquecer o Carille, porque é a mesma equipe, o mesmo esquema tático, mas o futebol, nas 2 partidas que eu vi nessa semana, não é o mesmo. Ô Anderson, para você, dá tempo de mexer tanto com o elenco, a saída de um treinador, tão rapidamente? Eu acho que não, até porque ele conhece também, né? Eu acho que o desafio dele é manter o foco, né? Manter tudo aquilo que a equipe... Porque não mudou nada, só o Rodriguinho hoje que não jogou, da equipe que o Fábio estava jogando. Então acho que é o manter o foco dentro do vestiário. Isso é o mais importante. E no dia a dia, ele tentar colocar o que ele acha de melhor. Né? Porque quando era o Carille, todo mundo tinha a sua opinião, mas o Carille era o final. E agora ele, como treinador, ele tem que tentar ter esse desafio de manter o foco dos jogadores. O Corinthians não foi bem, assistiu o jogo também, tecnicamente. O Corinthians estava bem abaixo do que a gente tem visto, né?
E o Inter, como o Miller falou, o Inter ganhou o jogo na força. Tinha mais posse de bola, agrediu mais. Tá sentindo a falta do Carille, então, você acha? Ou Não, você acha que é não, só acho que não. Acho que não. Eu acho que como eu falei, o desafio do Oloz é manter os jogadores focados. O Carille já foi. O Carille, infelizmente, já passou. Infelizmente, depende do ponto de vista, né? Que a grana que está na sim, não. Felizmente para ele, né? Em termos financeiros, né? Para o Corinthians pode ser, para ele. Infelizmente para os corintianos, mas a vida que segue. O Carille passou, né? Claro. Segue a vida. O Carille, conheço ele desde... Estudou muito tempo junto, que ele tenha sucesso, mas o Corinthians vai continuar. O Corinthians tem que continuar, né? Mas sabe, Anderson, o que me deixa irritado com tudo que está acontecendo desde a saída do Carille é um pouco com o presidente André Sanches, sabe? Eu estou um pouco irritado com ele, porque ele sabe que a situação do Corinthians não é fácil. Ele sabe que o Corinthians precisa de reforços. Bom, muito bem. Deu uma declaração aí para o Globo.com, esse final de semana, dizendo o seguinte, olha, tá ruim e vai ficar pior. Resumindo, ele falou isso. Porque ele acha que depois, agora na parada da Copa, no meio do ano, devem sair vários jogadores que estão aí no elenco. Na verdade, o Maicon já foi. Aí pode sair o Cássio, pode sair o Rodriguinho, pode sair o Fagner. Então daí falou que a nova China, que desfalcou o Corinthians em 2005, que é a Arábia. É a Arábia, e a Arábia vem com tudo, e esses jogadores vão embora, talvez até para o próprio time do Carille. Então, quer dizer, ele já está sabendo. E está pregando o apocalipse. É que nem essa greve dos caminhoneiros. O que você ouve de bobagem, de vídeo idiota em WhatsApp circulando para todo mundo? Ou seja, o WhatsApp cumprindo a sua função. Cumprindo a sua função. Bom, o WhatsApp é super útil. Já dizia Humberto Eco, né? A rede social, ela globalizou o idiota. Então, negócio impressionante. E gente dizendo que uma bobagem atrás da outra, que o governo Temer cai quarta, outro cai terça, que os militares estão chegando, os militares não estão nem aí. As notícias, notícia como essa, da queda do Temer, o Brasil não está acostumado com notícia boa tão rápida. Não está. E não acontece tão rapidamente. Olha, não está acostumado com notícia boa, não costuma cair aqui no Brasil. O vidente Carlinhos falou, quando começou toda essa confusão, ele falou que o Temer não terminava o mandato. Ele falou isso. Quem falou? O vidente Carlinhos. Que eu quero trazer aqui, vocês têm medo que o homem fale uma verdade aqui. Falando nisso, a dona mulher que veio aqui, ela falou que o São Paulo ia ser campeão. O São Paulo é o melhor dos ela e eu. Você falou ela e eu. Agora, eu só quero dizer, só para completar. Então, o André Santos, qual é a sua, meu? Eu não estou entendendo. Você está jogando, com perdão do trocadilho, gasolina no fogo. Está faltando gasolina, mas está jogando gasolina. Chico, ele está falando a verdade. O dinheiro não dá para segurar. O que você sugere? Ou ele está falando a verdade. Não, eu acho o seguinte, então, qual é a solução que você tem? Não adianta você falar, bom, vai sair todo mundo, tudo legal. A gente vai sofrer um desmanche no meio da temporada. Qual é a solução? Venha com a solução, pô. Venha com a solução. Não venha com o problema. O problema Chico, nós já temos aqui. Chico, né? Tem duas a cacetada coisas na torcida do Corinthians vai ser enorme. O Corinthians está sujeito aí, bobear, a começar a cair para as últimas colocações do Campeonato Nacional. Calma, tem muita porcaria. Tem muita porcaria. Até chegar lá no Corinthians, tem muita porcaria. Tem time ruim aí, Nossa, tá lotado. O que mais tem? O Campeonato Brasileiro é o mais nivelado, mas muito por baixo. O Campeonato Brasileiro ele tem pelo menos 16 times com potencial para cair. Não precisa chegar no Corinthians. Mas o André Sanches não está certo em vir pregar o apocalipse. Não se prega apocalipse, não é a realidade. Na hora em que o apocalipse está acontecendo. Entendeu? O apocalipse está acontecendo. Não precisa falar para mim. O cara vem e fala assim, olha, você está ferrado, cara. Você está ferrado, você está doente, tem câncer, você vai morrer. Obrigado. Eu quero saber o que eu faço para viver mais um pouco. Compra caixão. Ou compra um caixão. Esse quadro aí. Ou enche a cara, de caixão. Cai o bêbado de algum Prevenção, lugar. né? Prevenção pós-vida. Comunica os credores. Bom, os credores não vão gostar muito, né? Não paga dívida. Agora, Fabito. Apocalipse eu sei que vem. Agora, Fabito, tá aí. eu independente da circunstância do jogo. Eu não concordo com o jogador chorar depois que erra. Isso, não gosta? Não concordo. Não gosto, não. Eu acho que o jogador com 20 anos de idade, ele já... Né, Formigão? Sim. Com 20 anos de idade, ele já é como diz na gíria do boleiro,
Ele já é um macaco velho, já é experiente, ele já é rodado. E não é o primeiro jogo do Mantuan. Mas o jogador de futebol, de modo geral, no Brasil nem se fala, né? O que tá chorão é um negócio... Assim, mudou muito a mentalidade do jogador, de 20 anos pra cá. Sim. Mudou totalmente. Ficou muito mimimi, né? Exatamente. Eu não concordo, não gosto, entendeu? Errou, assume o teu erro. Uma coisa é ganhar uma Copa do Mundo e chorar de emoção, perder uma Copa do Mundo ou uma Champions League chorar. Agora chorar porque era um lateral, chorar porque era um lateral. Na Champions até que eu concordo um pouco, que é um final de Champions. Claro. Porque a Eurocopa e a Champions, para o jogador europeu, isso marca é tão importante quanto a Copa do Mundo. Não, ele praticamente acabou a carreira ali. Exatamente. Em alto nível, Flávio, acabou. Eu queria só falar do Corinthians. Com relação ao choro, eu acho que é matéria para um simpósio. Se cabe o choro ou não cabe o choro, eu admito que dá discussão mesmo. A outra coisa com relação ao Corinthians, o momento melhor do Corinthians hoje foi o momento do gol do Corinthians, que fez de cabo a rabo, trocou bolas, envolveu o adversário, fez o gol e depois não jogou mais. Essa foi o jogo que eu vi. Depois tomou sufoco do Internacional o tempo todo. Com relação ao que o Chico falou, eu entendo perfeitamente o que o Chico falou, eu só acho que o Andrés falou duas verdades. Primeiro, dizendo que mantém o Loz até a Copa do Mundo para depois acertar a vida e tal. Eu acho que é verdade. Eu acho que vai ficar até a Copa do Mundo o professor Loz. Depois... Até a Copa tem quantas rodadas ainda? Acaba na 4 ou 5 rodadas. Sim, mais 5 ainda, né? Mais 5 rodadas. Mais 5 rodadas. Acho... 5 derrotas. Não, isso eu não sei, mas de qualquer maneira, eu acho que ele vai cumprir a palavra de segurar o Loz até a Copa do Mundo, na parada, aí vai avaliar. Acho que depois da Copa do Mundo, o técnico do Corinthians não será o professor Loz. Ele vai segurar o Loz ainda por 5 rodadas, Vanderlei? Você acha? Eu acho que ele segura até a Copa do Mundo, como ele disse. Ele falou, não mentiu, eu acho que ele falou a verdade. E ele disse isso agora. Eu também acho que o Loz não fica no Corinthians muito tempo, como treinador. Eu só acho que depois da Copa... Ele volta a ser auxiliar. Não será o professor Loz, será um outro treinador contratado pelo Corinthians. Se for o professor Loz, ótimo, decisão do Corinthians. Eu só estou dizendo a sensação que eu tenho. Com relação aos jogadores que o Chico falou, desse desmanche, aí acho que também ele falou a verdade. Não está inventando. Ele acha que vai vender de 1 a 3 jogadores. Como é que vai competir? O Chico deu os nomes, eu acho que ele é muito bem informado, deve ser isso mesmo. A possibilidade... Os nomes ligados à seleção. A possibilidade de sair são esses mesmos. O que o Chico está pregando aqui, que eu estou notando, e aí? Vai contratar quem? O Messi, o Cristiano Ronaldo? É isso. Eu acho que aí entra aquele esquema de negócio, né? Eu não vou falar o nome de quem eu estou querendo contratar. Mas imagino, e aí é óbvio que o corintiano quer isso, um time reforçado. É preciso trazer jogador. Importantes. Agora, gente, eu só queria falar uma coisa sobre o Loz. O Corinthians, no ano passado, perdeu 10 jogos. O ano passado. Esse ano, em maio, ele já perdeu 10 jogos. Hoje foi o 10º jogo. Só que o Loz está no comando a 2. Ou seja, até a saída do Carille, o Corinthians perdeu 8. Inclusive, dentro de casa, 2. Né? Inclusive Libertadores e tal. Acho que o problema não é o Loz. E mais, o segundo semestre do Corinthians no ano passado foi muito ruim. Ele arrebentou no primeiro turno, que foi aquela margem absurda de ponto. Tal. Segundo turno, ele foi mais ou menos. E aí ganhou o Campeonato Paulista, foi aquela coisa toda. O Campeonato Paulista não é referência de nada, que é um campeonato de um nível baixíssimo. E, enfim, você tem que ganhar aqueles mata-matas e acabou, mais nada. Então, agora perdeu esses 2 jogos. E perder lá em Internacional, e com falha do menino nesse último minuto, não vejo nada do outro mundo. Sinceramente, e esse jogo que ele perdeu no meio de semana, também o time já estava classificado. Mas, Flávio, então, sabe, não aconteceu nada. Eu acho que não dá nem pra gente Flávio, analisar o trabalho. Flávio, é o seguinte, tem certas coisas que correm nos bastidores que a gente fica sabendo. Por exemplo, ele é ruim de vestiário. Ele não é um cara bom de vestiário. E outra coisa. O Corinthians sempre teve técnicos bons de vestiário. Vamos começar do Carille. O Carille era ótimo de vestiário. Ele virava o jogo no intervalo. O Tite também sempre foi muito bom. O que você chama de ruim de vestiário? Ruim de vestiário é não saber controlar o time quando o time sofre um revés ou manter aquela força que os jogadores estão mostrando numa vitória, como estava 1-0 para o Corinthians na virada do primeiro para o segundo tempo. Então ele não soube incentivar os jogadores. Mas isso foi tirado de onde? Ele só treinou base durante a vida inteira, por muito tempo, e conseguindo bons resultados. Mas base é uma coisa.
Base é uma coisa. Você com o time titular, com os jogadores titulares, você tem que ter o respeito deles. Sim, mas de onde saiu essa história de que ele é ruim de vestiário? Ele é ruim de vestiário, Flávio, porque ele é mandão, ele gosta de mandar. Agora, se você pega o Macaco Velho, que já tem 3 títulos no Corinthians, de um ano e meio para cá, como Cássio, como Fagner, como Balbuena, Henrique, que é outro que disputou a Copa do Mundo, você pega Jadson, você pega Rodriguinho, você não pode ser mandão. Você tem que chegar e pedir, tem que chegar e mostrar para eles por que eles estão jogando certo ou por que eles estão jogando errado. Ou eu estou errado? Então não entendo mais nada, porque eu vi Cilinho fazer isso, eu vi Tere Santana fazer isso, eu vi o Tite fazer isso, eu vi vários jogadores agirem assim, inclusive o Rubens Minelli. Chegava para o jogador na cara dele e falava, mas você é muito ruim. Você faz assim, assim, assim. Não inventa. Faz o que eu mando. Quer dizer, eu cheguei a ver esse tipo de bronca. E ele não tem pegada para fazer isso. Ele não tem pegada para fazer. Esse que é o problema. Que 2 jogos não dá para analisar. Não dá para analisar, não. Jogos, e de um time que vinha perdendo. O Corinthians ia jogando mal. Houve a ilusão de Paulistinha. Campeonato Paulista não serve para referência de nada. Não, é muito ruim. Palmeiras, então aí não vale para nada. Não, ganhou em pênalti. Aí foi diferente. Não, mas aí não serve de referência para nada. Espetacular. Isso tudo bem. Ganhou 2 jogos. Melhor que não serve de referência para nada. Foi perdeu um, ganhou outro, depois ganhou no espetáculo. O resto do campeonato é uma lata de lixo. Sabe o que acontece, Flavito? E o Corinthians vinha mal. Sabe o que acontece, Flavito? O problema é o seguinte, à medida que as vitórias não vão vir, não chegam. Enfraquece. O treinador que já não tem muita moral com o grupo, ele vai perdendo a pouca moral que tem. A confiança, quer dizer, o jogador já começa aquela resenha no canto. Você está entendendo? É isso que o Chico quer dizer. O Osmar Loz, ele não tem essa simpatia com o jogador como o Carille tinha. Ele não é boleiro, né? Exatamente. Também. Aí que eu falo, a linguagem do boleiro, o boleiro já sabe essas coisas. O Osmar Loz não é esse treinador que tem essa linguagem de boleiro como tinha o Carille. O Carille era um ex-jogador. Então eu penso que ele, à medida que vai perdendo, as derrotas vão chegando, essa confiança do grupo para com o treinador vai se enfraquecendo. E aí vai ser pior para ele. Então, gente, tem 2 jogos, hein? 2 jogos. 2 jogos. Do time que vinha mal, do time que perdeu 8 antes dele. No ano passado ele perdeu 10 o ano inteiro. Então, gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar a falar de Corinthians, segura aí, mas nós vamos agora ao Rio de Janeiro. Opa. Ah, não? Ainda não? Então por que você falou para chamar, meu Deus do céu? Que coisa. Ô, Flávio, deixa eu falar só, tem uma mensagem aqui de um telespectador chamado Serafim Batista. Ele fala que o Mantuan pensa que é craque. Ele se recorda, pelo que ele se recorda, essa é a 2ª vez que ele erra assim. Será que é isso, Chico? Foi porque ele errou contra o São Paulo. E dá vitória aos adversários. Ele, o treinador, os colegas têm que avisá-lo que é para chutar a bola no ataque ou para lateral no mínimo. Diz Olha, o nosso eu vou Serafim. mostrar um lance aí. João, posiciona o lance da Copa de 2002. O Mantuan é jovem, está fora do lugar e tal. Então vamos falar de um cara que ganhou tudo, em todos os lugares. Quando ele passou, ele ganhou. E era um grosso, jogador grosso. Jogador grosso. Então, vamos mostrar aqui é o garrafa ou é o lance? Ah, tá bom. Então daqui a pouco a gente volta nisso. Então vamos para o Rio de Janeiro. Fala, Osmar Garrafa. Tá certo. Boa noite, Flávio. É isso. A seleção brasileira esteve hoje como último dia aqui no Rio de Janeiro antes de embarcar para Londres. A seleção brasileira, nesse momento, está viajando para a Europa, está viajando para a Inglaterra, já em clima de Copa do Mundo. Acompanhamos toda a semana de preparação na Granja Comari. Os jogadores ganharam folga, Flávio, no dia de ontem, depois da atividade que aconteceu pela manhã, uma atividade fechada, sem a presença dos jornalistas. Alguns jogadores, aqueles que moram em São Paulo, alguns se locomoveram até a capital paulista de helicóptero, mas hoje já tiveram que se apresentar aqui no horário do almoço, na Barra da Tijuca, de onde falamos nesse momento, na Confederação Brasileira de Futebol. Aconteceu um almoço, né, de todos os jogadores, comissão técnica, todos os integrantes da delegação da Seleção Brasileira que está viajando nesse momento, com a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Depois os jogadores foram para um tour no museu, tem um museu aqui da CBF, na sede da CBF, os jogadores foram lá conhecer um pouco da história da Seleção Brasileira, dos 5 títulos que a Seleção Brasileira conquistou
conquistou como inspiração para que os jogadores pudessem seguir já para o território europeu. Depois dessa rápida passagem nesse tour pelo museu, alguns jogadores e o doutor Rodrigo Lasmar apareceu para conceder entrevista coletiva, aquela popular zona mista, né? E aí os jogadores seguiram para a Europa. Aliás, o doutor Rodrigo Lasmar nos trouxe notícias importantes de jogadores que estavam no departamento médico. Fagner, o Douglas Costa e também o Neymar, que está em franca recuperação. Vamos saber como esses jogadores estão seguindo neste momento para a Inglaterra. Flávio. Especificamente sobre a situação do Neymar, uma avaliação do que foi essa primeira semana, a gente à distância observando, na conversa que a gente teve com o senhor, nós estamos otimistas. O que a gente pode imaginar de que forma o Neymar está saindo do Brasil para a Europa? Ele está saindo muito bem. Essa primeira semana foi o início do treinamento dele com bola, junto com o grupo. Ele respondeu muito bem. Tivemos alguns treinamentos onde já ocorreu enfrentamento e eu acho que a resposta foi a melhor possível. O Fagner, num estágio um pouco adiante, o Fagner já essa semana, terça-feira provavelmente, já vai treinar a parte física com o nosso setor de preparação física, com o Fábio e com o Ricardo. E provavelmente quinta-feira ele já deve estar treinando com o grupo para que possa ser aproveitado, talvez parcialmente, no primeiro amistoso. O Douglas ainda um pouquinho atrás, ainda fazendo um trabalho na fisioterapia, mas evoluindo e respondendo muito bem, provavelmente iniciando a preparação física ao longo, provavelmente no final dessa semana. Chance para o primeiro amistoso existe, mas ela é menor, mas trabalhando para que ele tenha condições para o segundo amistoso. Tá certo. Notícias boas quanto aos jogadores que estão no departamento médico. Então o Fagner já tem boa possibilidade de trabalhar normalmente a partir de amanhã no CT do Tottenham na Inglaterra. O Douglas Costa um pouquinho mais e o Neymar, nós falamos durante toda a semana, ele está ainda, né, se adaptando ao retorno às atividades depois da cirurgia, mas muito bem. O Fagner, que foi citado há pouco pelo Dr. Rodrigo Lasmar, está aí numa briga acirrada pela lateral direita. Me parece que essa vem a ser a única e grande dúvida do técnico de Tite, quem será o substituto do Daniel Alves, jogador que foi cortado. E nós perguntamos ao Fagner como é que ele está encarando aí essa disputa com o Danilo, até porque o técnico Tite disse que o Danilo está um pouquinho à frente, principalmente pelo fato do atleta não estar contundido. O Fagner nos respondeu e nos falou a respeito. Acho que o principal foco agora é voltar a treinar, é voltar a trabalhar. Né? Acho que dia a dia no treinamento, dia a dia nas oportunidades que tiver em amistoso ou jogos, mostrar o meu trabalho, né? Mas a minha cabeça está muito boa, a cabeça está tranquila. Acho que o mais importante era a recuperação, era estar 100%, né? E agora que, graças a Deus, está tudo bem, voltar a treinar e voltar, né, o mais rápido possível num alto nível para poder disputar a posição com o Danilo. Tá certo. Tá aí o Fagner pensando, obviamente, em ficar à disposição do Tite e depois buscar uma vaga entre os titulares da seleção brasileira. Antes de encerrarmos essa nossa primeira preparação, os jogadores foram, depois dessa zona mista, direto para o aeroporto do Galeão por volta das 17h30, Flávio. Um voo especial, fretado, um voo com tudo de primeira classe, levou os jogadores, conduziu os jogadores, decolou aqui do Rio de Janeiro com destino a Londres. Amanhã, 7h30 da manhã, a delegação deve chegar na Inglaterra, depois de lá, já direto para o CT do Liverpool, para começar a aclimatação na Europa, nessa primeira etapa já em continente europeu, e a seleção que tem 2 amistosos antes da estreia da Copa. Enfrenta a Croácia e também a Áustria, e depois, dia 17, a seleção brasileira que vai a Sochi, dia 17 em Rostov, tem a estreia na Copa do Mundo contra a seleção da Suíça. Daqui a pouquinho eu volto no Mesa, aqui direto da Barra da Tijuca, onde a seleção brasileira saiu há pouco, para falar sobre Neymar. Neymar daqui a pouco participa no nosso Mesa Redonda Futebol Debate, sobre mais detalhes da seleção brasileira. Repito, está voando, está a caminho da Copa do Mundo, Flávio. Ai, meu Deus do céu. Sabe quantos chefes de delegação tem a seleção brasileira? 3. É o Zé Carlos Pérez, é o presidente do Santos. Ele foi o chefe da delegação na Granja Comari e será no jogo contra a Croácia. O jogo contra a Áustria é o presidente do Botafogo. Na Granja? Na Granja. Acho que ele ajudava a cortar grama, essas coisas assim. Aí o presidente do Botafogo, tal de Murafef, uma coisa dessa aí, vai ser o chefe da delegação no jogo contra a Áustria. E depois o Rogério Caboclo será o chefe no jogo lá na Rússia. Quando a Copa do Mundo for em Santa Cruz de la Sierra, eu quero ver quantos chefes de delegação nós vamos ter. E o que é pior, somando os 3, não dá meio, 1/3 de Paulo Machado de Carvalho.
que era um só e tinha 3 nomes. Não dá nem para comparar, né? Não dá nada. Enfim, tem um monte de cacique que não manda nada, que os índios não estão nem aí, sabem nem quem eles são. Essa é a verdade. Passa o Império, o cara não sabe quem é, o Muracef ou qualquer coisa também, ninguém sabe quem é, e o Rogério Caboclo, ninguém sabe quem é também. Dependemos do jogador. Tem um monte de cara querendo tirar foto e tal. Eles vão lá puxar saco de jogador. Eles não sabem nada, não tem comando de, não tem comando de nada. Você imagine o presidente do Botafogo dando uma dura no Neymar. Imagina, ele vai cuspir de lado e vai andar, pô. Chegar no Gabriel Jesus, no Felipe Coutinho, e chega o Zé Carlos Pérez para advertir de alguma coisa. Não, mas, ele vai rir, ele vai dar risada. Eu sei que você está ironizando e colocando bem as coisas, mas precisa deixar claro para quem está nos assistindo aqui que, historicamente, chefe de delegação, excluindo chefe de comando que mandava 58, 62 e até um pouquinho mais para frente tinha alguns caras que mandavam. Não, na Bia Bichedi mandava. Que tinha força, mas depois de, vamos brincar, de 90, 94, quando a coisa começou a degringolar, não passa, e o Miller sabe melhor que eu, que viveu seleção, né? Não passa de uma figura decorativa, é só para jantar. Vamos nos reunir na embaixada do país que nós estamos. Político, né? É político. Vamos lá, porque não vai levar o jogador para comer na embaixada do país onde está. Então manda o chefe lá, ele leva aquele pinzinho, troca a flâmula. São os office boys de luxo. Nada mais que isso. E posso garantir para vocês que 80% dos chefes de delegações não sabem nem horário de treinos. É isso, Miller. Verdade, você falou tudo muito bem, assim como o Flavito. E tem outro detalhe, o jogador praticamente nem olha na cara do chefe. Claro, não tem nada importante. Porque não significa nada para ele. Nada, não significa nada para ninguém. Exatamente. Só significa para a CBF fazer política. É isso aí. Bom, voltando, já que a gente fala de seleção, voltando ao Corinthians, a falha do Mantuan, ela lembra muito uma jogada, e a gente falou, ele é garoto, tá fora de posição, um cara na posição, numa Copa do Mundo, numa fase de eliminatórias, falhou. Assim, dá uma olhadinha nesse lance de Brasil e Inglaterra da Copa de 2002, o Lúcio contra o Michael Owen. Vamos ver o lance. Foi na minha frente. Vê se lembra de alguma coisa que vocês viram aí. Vamos ver. Cadê o lance? Onde está? Estamos posicionando o lance. Tá. Vamos lá. Foi na minha frente, Flávio. Foi você que fez? Não fui eu que fiz. Eu estava lá, no local. Pensei que você falou essa bobagem aí que nós vamos ver. Tá. Não tem o lance? Então não temos o lance. Então posso fazer a pergunta? Pode, por favor. Mas espera um pouquinho. Não temos o lance. Não, explica o lance. Mas é bom explicar. Vai, Chico. Vamos ver se acha. Calma. Mas é igualzinho, a mesma coisa. E ele escorregou, caiu, a bola sobrou pro Owen, né, que na época era o artilheiro da... O Lúcio ganhou tudo. Exatamente. Embora sendo muito grosso, né? O Lúcio, quando ele era muito bom, ele era ruim. Imagine porque ele ficou mais velho aqui, que foi uma tragédia. O Lúcio é muito grosso, né? Jogador grosso. Ele não chorou, para bem da verdade, mas foi consolado. Mas não chorava e tal. E o que aconteceu? O Brasil foi campeão do mundo. Ou seja, não aconteceu nada. Qual a pergunta que você quer fazer? Eu queria fazer, porque o assunto, você falou que voltaria ao assunto Corinthians, né? Então eu queria só perguntar para o Anderson, que vive comissão técnica, porque falou muito do Loz aqui. Conviver com elenco ou vestiário profissional é diferente, embora tenha tido muito sucesso na categoria sub-20, a gente sabe, e da capacidade do Loz, é um observador, estudioso, tem trabalhado na comissão técnica, chegou recentemente, mas tem trabalhado na comissão técnica do Caribe. É diferente comandar um vestiário profissional. Ou não? Ou basta ter uma bagagem, digamos assim, de conhecer o clube, trabalhar nas categorias menores. O fato de passar a viver num vestiário profissional tem alguma diferença? Eu nunca trabalhei na base, né? Então, assim, mas é completamente diferente. Eu acho completamente diferente pela experiência, né? Trabalhar com profissionais, você tem que saber aonde você pode dar uma chegada um pouco, o outro você não pode. Então, assim, é complicado. A vaidade do jogador profissional é muito grande. Então, se você não souber levar ele, você acaba perdendo. Você perde o vestiário e você acaba caindo. Porque eles vão... Não vai correr. Só um detalhezinho. O Loz estava com o time profissional. Ele era da comissão técnica do Caribe.
Ele tinha no Corinthians, no time, desde que o Carille assumiu como técnico principal, 1 ano, né? A comissão técnica dele, agora. dentro do vestiário, de treinar, era quem treinava, era o Cuca, o Loz e o Fabinho. Lembra que ele falou aqui, que ele dá o treino, ele era time profissional, tá dentro do vestiário, os caras, conhece todo mundo, sabe todo mundo e tal. O estilo, cada um tem a sua personalidade. Mas ele trabalhou na base um tempo, mas ele era treinador do time principal, treinava os jogadores. Mas muita gente já não é com a cara dele. Não, e você... Isso é outra coisa, mas ele treinava o time principal. Não, e você, quando você é auxiliar técnico, você tá mais junto com os atletas, né? Você faz aquele papel que eu tenho, né? Então, Então você acaba sendo até amigo do pessoal, entendeu? Então aí, como o Carille, foi 10 anos auxiliar, pô, conhecia todo mundo e não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, não. Eu acho que é você lidar com o atleta, saber que vai chegar uma hora que você tem que, não adianta, tem que dar carinho e uma hora que você, porque a hora que você precisa dar uma porrada, ele vai aceitar e vai, opa, aquele negócio, Flamengo, ao invés dele ir lá, se eu sou o treinador, eu não faria isso. Lá consolar o jogador, eu não olhava pra cara do jogador. Ao invés de fazer isso, ele tem que chegar amanhã e dizer assim, não, o que aconteceu com o Mantuan lateral, vai acontecer, não vai, mesmo não sendo improvisado, você não tem que ir com a perna direita. Você tem que chegar batendo da esquerda e tirando, quer dizer... Isso é treinamento. Exatamente, tem que dar essa orientação. Não, essa orientação que ele tem que dar para o Mantuan. Não consolar lá na frente de todo mundo, não quer dizer nada. Não, e não vai ser a primeira nem a última do Mantuan, vai ter várias. Isso aqui está me parecendo muito quando o Carille veio a primeira vez como treinador do Corinthians. Não serve, não dá. Aí tiveram a brilhante ideia de trazer o Cristóvão. Depois a brilhante ideia de trazer o Oswaldo Oliveira. Aí chegaram à conclusão que o Carille é que servia. Tudo isso aí que estão falando do Loz, falaram do Carille. Exatamente igual. Ah, não dá, não tem experiência, não tem rodagem. Mesma coisa. Não, mas o Loz, ele também está há tanto tempo no Corinthians, ele está há bastante tempo, né? Sim. E ele foi contratado, pelo que eu vi na matéria do Tomás lá do site GazeteSportiva.com, ele foi contratado há muitos anos atrás, já com o intuito de um dia ser treinador do Corinthians, né? Ele até saiu, acho que foi pro Bragantino, voltou. Mas então, o Bragantino é filial do Corinthians. Então eu acho que há uma é o mesmo esquema, é tudo do Fernando Garcia lá, Ponte Preta, Bragantino. Eu acho que ele estava Nacional, Corinthians, é tudo uma coisa só, é tudo do Fernando. Mas eu não vejo, Flávio, eu não vejo que o Corinthians tem que dispensar os Marlos agora. Não, absolutamente. Não estamos falando isso. O que eu penso, na minha modesta opinião, é que, como o Vanderlei bem falou, ele vai até a Copa do Mundo. Depois o Andrés, vai avaliar o trabalho, tem 25 dias, aquela coisa toda. E eu concordo com o Vanderlei. Eu acho que depois da Copa ele não será o treinador do Corinthians. Agora e outra coisa, você tem o Dorival Júnior aí, dando sopa na praça. Pelo amor de Deus, não tem nem o que pensar. O Dorival Júnior até outro dia era burro, era no Santos, no São Paulo e tal. É burro com a torcida do São Paulo, que é mais burro do que ele. Tem um monte de cara na praça aí, mas até aí tem alguém que... O Oswaldo Oliveira estava na praça quando ele veio pro Corinthians. O Cristóvão estava na praça quando ele veio pro Corinthians. Vou dar notícia, informação. Não, mas não dá para comparar esses dois caras que você falou com o Dorival. Eu disse aqui que acho que o professor Loz será o técnico do Corinthians até o final da Copa do Mundo. E depois entendo que o Corinthians terá um outro treinador. É claro que não sou eu que decido, mas é só uma sensação. Mas, então, já que o Flávio falou isso, acabou de falar, está cheio de gente na praça, o que também é verdade, eu entendo mais. Não sei porquê, eu acho que o treinador do Corinthians será um treinador que está trabalhando. Só tem um nome. Então você já tá, só tem um nome para dar sequência ao trabalho que está sendo feito. Foi o cara que trouxe esse sistema para o Corinthians, que é o Mano Menezes. Só. Se você tirar um cara de dentro do Corinthians e trouxer o Mano Menezes, você vai seguir o trabalho. Se você trocar o nome, aí você vai fazer besteira. Ou é alguém que está fora do Brasil? Não. Eu acho que será alguém, tipo assim, tirei de um time e trouxe para o meu time. Dependendo do que acontecer com a seleção brasileira, pode ser até o Tite. Então, é isso que eu estou pensando. Porque depois que... Se o Brasil... Porque assim, gente, já fica claro, estou falando com antecedência. Se o Brasil for campeão do mundo, tem um monte de campeão do mundo, 3 chefes de delegação e tal. Se perder, não importa o que vai acontecer, a culpa é do Tite e do Neymar. A culpa é deles, eles foram tremendos, o Tite virou burro, o Neymar é folgado, eles foram de helicóptero para concentração, imagina, os caras ostentaram, se não, tá vendo que legal? Pô, foi de helicóptero, poupou o jogador, é assim que funciona. Não funciona o seguinte, o adversário que ganhou do Brasil eventualmente é melhor que o Brasil. Mas isso não existe, então vou ter que arrumar culpado. Aquele negócio, o Brasil fracassou na Copa, todo treinador que estiver no Corinthians e o Tite desempregado, ele está ameaçado. Sim. Batata isso. É normal. Não tem jeito. Mas eu acho que o Tite não volta ao futebol brasileiro.
Não volta. Porque até porque daí ele só... Até porque ele quer, né, trabalhar na Europa, é um desejo dele, ele tá certo. Apareceu o lance do... Eu quero morar em Roma, por exemplo. Do Lúcio com o Michael Owen, para ver que é exatamente igual. Ó, vamos lá, vamos pôr no começo que aí já tá... Aí, ó. É igual mesmo. Igualzinho. E é o Lúcio. Só que o Lúcio não escorregou, né? Eu me enganei. Solta de novo. Ele foi matar a bola com o pé direito e... Não, e uma bola que era com a perna esquerda. A bola que era com a perna esquerda. A bola que era não chorou. Aquilo que eu falei. Era para ser tirado com a perna esquerda. Não chorou, não foi consolado e o Brasil foi campeão do mundo. Não, ele foi consolado, sim. Sim, mas nada que nem precisava. Os caras, legal, tal, de longe. Tudo bem. Não, mas aí, ó, o Brasil foi campeão do mundo. E aconteceu isso aí, ó. E era eliminatória. Não, tem um pequeno detalhe ali. O Lúcio está correndo de costas. Bem verdade isso. O Mantuan estava de frente. E eles estavam numa super velocidade. Então ele poderia ter chegado batendo de esquerda na bola e tirando a bola. Tudo bem, mas vamos dar um desconto. Mas foi falha. Comparar a experiência de um com o outro. Falha, exatamente. Falha, os dois falharam, tanto o Lúcio quanto o Mantuan. Que isso acontece mesmo. Vamos ouvir o que disse o Osmar Loz após o final da partida. Me parece que foi um jogo de uma equipe que treinou para jogar no domingo e uma que jogou na quinta-feira à noite. A intensidade que o Internacional aplicou no jogo foi uma intensidade muito elevada, a gente conseguiu controlar de certo modo, tentando permanecer com a bola, mas o Internacional foi um time que fez prevalecer a condição, me parece, física que eles tiveram para colocar um jogo que tentasse tirar mais proveito dessa questão física do jogo. A gente conversava durante a semana, ontem na nossa conversa de definição de algumas coisas, o time está aprendendo aos movimentos que o Roger tem mais natural dentro do jogo, isso é o que a gente chama de entrosamento. Então a gente, com essa condição de se reconhecer melhor os movimentos do Roger, como cada jogador passa a bola, vai melhorar a nossa produção com o Roger. A gente começa a ter a possibilidade de escolha de sistema de jogo. Em determinado momento da competição a gente não tinha essa possibilidade, então isso eu acho que é muito positivo para o clube. Começo de trabalho, embora uma filosofia já esteja aí implantada, e o Loz deixou claro que não vai mudar essa ideia, né? Então... Agora, na parte física, na sua declaração, está errado. Na parte física, há 200 anos que eu conheço no futebol brasileiro que se chama de quarta e domingo. Então acho que cansaço... Não quer dizer que o Inter não jogou. Mas independente, Flávio, cansaço, o jogador acima de 30 anos, ou Sheik, quarto domingo ele não pode mais jogar. Sabe o que eu acho? O Corinthians jogou como ele sempre jogou. Ele faz um gol e segura e fica tocando exatamente, bola. Só que o ano passado estava dando certo. No primeiro semestre tudo acontecia. O Carille chegou a falar aqui, dizer, tá dando tudo muito certo, estou até me assustando com o que está acontecendo. Sim. É o Corinthians, era o esquema do Corinthians. Você quer dizer que o Carille saiu na hora certa? Eu acho que o Carille saiu com a proposta que qualquer um sairia. Qualquer um de bom senso. Não tinha... O cara que não saísse com uma proposta dessa, ele tem, no mínimo, que a família se separar dele. E interditar, porque o cara tá maluco. Flávio... Não pode não sair. Tem jeito. Flávio, é o seguinte. Me desculpe, Osmar Loz, não é verdade que o Roger, hoje, é uma opção diária para o Corinthians. Porque o Roger jogou em tudo quanto for lugar do campo hoje, menos dentro da área. Tanto é verdade que o lance que origina o gol... Ele está fora da área. Ele está fora da área, ele domina, ele recebe do Jadson no canto, toca pro Romero, o Romero cruza e aí o menino lá, o Matheus Vital, entra como se fosse o Roger e faz o gol. Então, quer dizer, o Roger não jogou dentro da área. Mas o Jô jogava assim. Não. Que é o mesmo sistema, o Jô saía da área. O Jô saía da área, mas ele caía para os cantos. Ele saía pouco da área. Os cantos da grande área. De bico a bico. Ou para o esquerdo. Bico a bico. Até porque nos últimos jogos... O Roger não ia para a linha de fundo. O Roger hoje foi para a linha de fundo. Nos poucos jogos... não ia para a linha de fundo. Nos poucos jogos, Fabito, que o Corinthians ganhou com o Carille jogou sem o Roger. Sem a referência lá na frente. Mas se reclamou sempre, lembra? Se queria o centroavante. Ele queria porque queria. Aí ele achou uma opção com o Rodriguinho chegando mais na área. Mas em nenhum momento se descartou o centrovante. O Corinthians ficou alucinado atrás dele. Ele sempre quis. Queria o Gilberto, queria o Marcelo, o Dourado. O Corinthians sempre quis. Mas, Flávio, só rapidinho. É o seguinte, o Jô, ele já tinha dificuldade para voltar e buscar o jogo. Na hora de passar a bola, às vezes ele passava errado, ele não tinha esse talento. O Jô era o quê? Era um matador. O Roger, nesse sentido, também tem dificuldade. Ele, quando volta para o meio campo, para ajudar o meio campo, para trocar uma triangulação, ele se atrapalha. Então é um cara que tem que ficar dentro da área, porque aproveita e segura os backs lá dentro.
É um cara que tem dificuldade para sair jogando às vezes. Então, o Loss está errado. Isso é mentira o que ele está falando. Ô Chico, também aproveitando aí essa discussão de vocês, tem muita gente mandando mensagem aqui, querendo saber a opinião de vocês no seguinte sentido, e principalmente dos ex-jogadores que estão aqui. É que o Loss elogiou o Mantuan depois do jogo, escreveu até no Twitter, né? Força Mantuan, hashtag Força Mantuan, estaremos sempre do teu lado, juntos somos mais fortes. E muita gente questionando isso, achando que é meio excessivo. Se vocês acham que o treinador deveria dar esse apoio, ou se esse apoio fica mais feio e ele não deveria ser um pouco mais firme, mas também contundente com o atleta. Já falou disso. Exatamente. O apoio o treinador sempre tem que dar. Até porque o jogador tem que reconhecer que uma atitude errada não anula muitas atitudes certas. Mas essa linha, né? Mas ele sabe, sabe. Exatamente. Claro que o Mantuan sabe que errou. Então, tipo assim, um erro capital não pode penalizar o seu futebol. Claro que não. Não pode botar em xeque a sua capacidade. Até porque ele é prata da casa. Exatamente. O Loss falou isso também. Então, eu acho que o Loss tem que, e vai fazer isso com certeza, chegar e dizer assim, olha, você errou, você não tinha que entrar na bola assim, tinha que entrar com a perna esquerda, mas vida que segue, futebol que segue, você vai jogar a próxima partida e você tem total apoio da comissão técnica. E é pra colocar assim na rede social, você acha? Ou é meio exagerado? É melhor colocar no bafo a bafo, né? Mas tá muito mimimi. Acho muito exposição, né? Muita exposição, né? Muita exposição. Tá dando muito chorão. É isso que todo mundo tá muito questionando. Muito chorão, muito mimimi, muito... Gente, bola, isso é jogo de futebol. O cara vai acertar, para com esse mimimi. Nossa senhora. Nossa, parece futebol que brasileiro tá muito fresco. Uma vez foi o que eu abri falando aqui. Eu fui expulso uma vez numa semifinal, né? Foi Campeonato Brasileiro contra o Inter. Pô, 10 minutos de jogo eu fui expulso. Foi eu e o lateral, acho que o Regis. Deve ter dado uma entrada fraca, mais ou menos, assim, aquelas entradinhas. Aí foi expulso. Primeiro tempo. Pô, era o Vanderlei, o treinador, né? Aí tô lá no vestiário, quieto, triste e tal. Aí o Vanderlei falou assim: agora não adianta ficar chorando, não. Já fez tudo, pô. Vambora. Imagina, agora não adianta, não. Tá certo, vambora, pô. É isso, o cara sabe que erra. Pô, você já errou. Todo mundo erra e bola pra frente. Precisa ficar com menos frescura, menos mimimi. Tá muita frescura, muito mimimi. Sabe uma coisa que eu fico louco? É quando o cara comemora lateral. Bota a bola para lateral e comemora, e a torcida comemora junto. Isso é ridículo. Mas acho que é por isso que eles estão comemorando o lateral, porque senão vai ser gol. Eu também não tenho que comemorar, né? Gente, o maior jogo de futebol de clubes do mundo, disparado, aconteceu ontem, lá em Kiev. Vamos ver o que aconteceu. Dia de final de Champions e olha só a boleirada marcando presença no bar do Sérgio, ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, que agora se arrisca em outro ramo. Essa parceria lá dentro de campo já há muitos anos atrás. Agora ele enfrenta um outro desafio, né? E a gente torce para que ele seja tão bem sucedido como foi lá dentro de campo, né? Eu vejo que o mais importante é a felicidade que ele está estampada nos olhos e feliz de estar fazendo essa nova empreitada da vida dele e tomara que ele tenha muito sucesso. Um projeto já vem de 9 meses atrás, né? Juntamente com 2 sócios, a gente com uma ideia brilhante para essa linha de gastronomia, mas também juntando o esporte. E a casa inaugurou já tem 10 dias atrás e graças a Deus está vindo muito bem. Todos eles ligados lá em Kiev, na Ucrânia, no duelo entre Real Madrid e Liverpool. Dessa vez eu espero que o Liverpool possa ser campeão, porque eu acho que mudaria um pouco o conceito daquilo que é chegar a uma final. E esse time há muitos anos precisa desse título, né? Eu sou Real Madrid, né? Eu tenho amigos lá, o Roberto Carlos jogou lá. Não são tantos, o Flávio Conceição, o Zé Roberto. Então eu acho que também pelo fato do Cristiano Ronaldo, sou fã do Cristiano, eu acho que hoje o Real Madrid leva mais uma. Acredito muito também na força que o Real tem, jogadores muito experientes, então vai ser um jogo muito complicado para o Liverpool. Ainda fico meio que na dúvida, mas eu acho que o Real acaba levando. Eu acho que os 2 goleiros, com certeza, quando se trata de uma final, você já tem que entrar ligado. Então isso aí já é natural. Agora, eu acho que o goleiro do Liverpool vai ter mais trabalho. O goleiro do Liverpool vai ter mais trabalho. O nome do bar, Fair Play, é bem representado pelos torcedores de Liverpool e Real, que dividem a mesma mesa.
e acompanham um primeiro tempo movimentado, com chances para os dois lados. O gol do Real Madrid até sai, mas é corretamente anulado pela arbitragem. O drama fica por conta da saída do tão elogiado Salah, que com lesão no ombro deixa a partida chorando. Lágrimas também para Carvajal, que sente o tornozelo, outro que deixa o jogo lesionado. Enquanto isso, no bar do Serjão, olha só quem aparece. Você será cobrado no Mesa Redonda, hein? Quem será o campeão da Champions League? Liverpool ou Real Madrid? Olha, eu não só torço pelo Real Madrid, como eu acho que ele vai vencer. Até porque o Liverpool só está se defendendo. E agora que o egípcio lá, o Salah, machucou, então acho que o Liverpool ficou mais enfraquecido. E jogando só recuado, a bola bate e volta, a tendência é o Real Madrid fazer um gol, né? E o segundo tempo volta com o Real pressionando o Liverpool. E o placar é inaugurado da forma mais inusitada possível. Após a bobeada do goleiro Karius, Benzema estica a perna e faz 1-0 para os espanhóis. Os ingleses respondem. Aos 9 minutos, após cobrança de escanteio, Sadio Mané aparece na área e deixa tudo igual em Kiev. Zidane tira Isco e coloca Gareth Bale. E o galês resolve a parada para o Real. Aos 18 minutos, após o cruzamento de Marcelo, ele faz isso aí, ó. Simplesmente um golaço. Mané até tentou recolocar o Liverpool no jogo, mas parou na trave. E Bale apareceu de novo. Ele arriscou de longe e contou com mais uma colaboração do goleiro Karius, que aceitou o chute. E ficou nisso. 3-1 Real Madrid. 13º título de Champions League para os espanhóis, os donos da Europa pelo 3º ano consecutivo. E se na Ucrânia tem festa, a galera aqui do bar não fica atrás. O Real Madrid é uma praga, né? Ganhou 4 aí nos últimos 5, negócio impressionante. Mas antes de falarmos do jogo, e o Miller, parabéns, acertou, já imaginava que isso acontecesse. Você que foi campeão de judô, vale judô no futebol ou foi sem querer? Você está falando do Sérgio Ramos com Salah. Nem no judô aquilo é permitido, seria infração, seria eliminação. Eu acho que ele fez aquilo consciente, ele sabia perfeitamente que o Salah viraria um colchão, que ele, com o peso dele, cairia em cima de uma área que eu sei o que é isso, né? Que sofreria uma contusão séria ou, no mínimo, ia doer pacas. Né? Ele se enroscou, preparou a queda e caiu sobre o corpo do Salah. É verdade. Entendeu? Quer dizer, claramente ele sabia que ia doer demais se conseguisse tirar o cara do jogo. Objetivo atingido. Quando ele ergueu a taça, e foi uma vitória justa, não é possível que não tenha passado pela cabeça dele um constrangimento, cara. Ele poderia tirar da Copa, acho que não conseguiu tirar. Tirou um jogador importante do espetáculo, claramente. O Liverpool se perdeu. Depois da saída do Salah, teve que mudar de lugar. Então, Flávio, nem cartão amarelo. Quer dizer, é importante que os árbitros fiquem atentos. Porque tem muito zagueiro aí, muito jogador, brucutu especialmente, treinando arte marcial. Se o cara bater no lugar certo, ele tira o cara de combate. Ele segurou o braço do Salah, né? Claramente. Ele sabia que na queda, o cara ia virar colchão. Sabia. Entendeu? Ele ia cair em cima daquilo. O tamanho dos dois é desproporcional. Tá na cara isso, olha lá. Ele está segurando o braço, ele tira o apoio dele. Olha lá. No meu computador eu vejo de frente. Tá na cara que ele fez isso de maneira proposital. É lamentável. Eu queria só dizer, um cara maravilhoso que treinava no São Paulo, me ajude, Vidotti talvez. Visoli. Ele era ótimo. Coitado, era ótimo em arte marcial. Pode entrevistar. Ele ainda está na base. Está na base lá. Ele é treinador da base hoje. Treinador da base. Gente, da melhor qualidade. Era um dos menus. Da melhor qualidade. Era meu companheiro de quarto na base. Um toque de cotovelo dele no lugar certo, ele tirava o cara do jogo, cara. É importante que a arbitragem fique atenta no mundo todo, porque isso que aconteceu não foi proposital, na minha opinião. Não foi por acaso. Não foi por acaso, foi proposital.
Agora, Flavito, um detalhe interessante, né? É o seguinte, o Firmino jogou muito mal, desapareceu no jogo. Depois do... O Salah é o melhor jogador do Liverpool. Eles estavam em cima, aí quando teve a contusão do Salah, mas eu acabou, acho que o Firmino, ele se marcava sozinho, tanto é que o narrador, eu estava assistindo ontem pela Globo, o Galvão Bueno não falou o nome do Firmino uma vez. Perderam toda a referência. Exatamente. O Salah saiu e perdeu toda a referência. Depois que o Salah saiu, eles se perderam. Porque o time do Liverpool é inferior ao Real. Ele tinha um ataque muito bom. Ataque é bom, mas o meio-campo, a defesa, o goleiro e tal, não é, né? Tem o Arnold, que é um garoto, mas é um time inferior ao Real. O Real tem todas as linhas mais Flávio Prado, isso prova o seguinte, que o futebol inglês é um grande cavalo paraguaio. Essa que é a grande verdade. Não ganha nada. Não ganha nada. Não ganha nada. É o maior futebol do mundo, sem dúvida, em termos de um futebol rico. É um futebol rico, um futebol milionário, mas não ganha nada. Existe só uma pequena coisa. Não ganha nada. Não é o futebol inglês. Nada. Nenhum futebol ganha nada, só o espanhol. Nas últimas 15 competições da Europa, 15 entre a Champions e a Liga UEFA, 14 foram ganhos pelos times espanhóis, e aí entra Atlético de Madrid, entra Sevilha, entra Barcelona, entra Real, e só não ganhou esse ano a Liga UEFA porque o Manchester United foi para lá e ficou desproporcional, o time do Mourinho e tal. No mais, ganha tudo, a Espanha ganha tudo. Na era do Hugo Sanches, um amigo, conheci ele, tive a oportunidade de conhecer ele, naquele timaço do Real Madrid, que não dava muita ênfase à Champions, né? O Real Madrid ganhou a Copa UEFA 5 vezes consecutivas. Sevilla ganhou 3. Exatamente. Em seguida com o Unai Emery. Hoje o futebol espanhol está deitando, Ô Flávio, só para complementar aí o que o Vanderlei falou, né, desse golpe do Sérgio Ramos, a Federação Europeia de Judô se manifestou, questionou esse golpe proibido do Sérgio Ramos no Salah, escreveu publicamente nas redes sociais o seguinte: a técnica é proibida no judô, mas no futebol é boa o bastante para vencer a Champions. Caramba, Federação Europeia de Judô. Tá vendo? E se posicionaram publicamente e através de todas as redes sociais. Os perfis da entidade no Twitter e no Facebook compartilharam uma foto dessa jogada com essa frase abaixo e ressaltou que o golpe é proibido no tatame justamente proibido no judô, imagina. Justamente porque coloca em risco a integridade física do adversário, que pode ter o braço quebrado quando o judoca tenta levar a luta para o chão. Foi quando o Vanderlei falou, que o Vanderlei lutou judô no alto nível. E o filho dele, o Rodrigo, quase disputou a Olimpíada, né? Então, chama Wakigatame. Foi campeão sul-americano de... Que isso? Divisão de base, vai. Olha, Flávio Todd. Olha essa audiência. Ser comentarista tem opinião, né? Legal. Mas eu acho que no final de campeonato vale tudo. Eu acho que o Sérgio... a técnica eu acho que foi um lance que ele não foi dar o golpe de judô, como está dizendo aí. Na minha opinião, ele foi uma disputa de bola. Quantas e quantas vezes com o zagueiro Júnior Baiano eu tive uma disputa de bola assim, ele agarrando meu braço, agarrando o braço dele, quer dizer, a gente caiu nós dois juntos. Então, o Sérgio Ramos, sem falar que ele é um grande zagueiro, um dos melhores que tem atualmente. Tremendo jogador. Entendeu? E olha, Casemiro e Marcelo. Mas ele é bom zagueiro. Quatro Champions. Não é fácil. E aí a pergunta que cabe sempre. Você convocaria para a seleção brasileira o Casemiro do São Paulo? Você deixaria de convocar o Casemiro do Real Madrid? Vejam como faz diferença onde você joga. Você dispensaria o Casemiro? O Casemiro foi chutado, ele saiu chorando, porque a torcida, porque conselheiros... Ele gostava de jogar no São Paulo. Claro, ele saiu chorando, por causa dessa maravilha, essa pressão que tem aqui, com qualquer Zé Mané opinando, ele saiu daqui destroçado. Na vida, ele tem um anjo, né? Deve ter uma estátua do Mourinho. O Mourinho salvou a vida dele, levou ele pro Real Madrid, falou, não dá para jogar aqui, mandou pro Porto, aprende a jogar futebol, voltou e virou um dos maiores volantes do mundo. Jogou uma época, o Vanderlei me corrige, se eu estiver errado, no B do Real Madrid. Não, ficou um pouquinho. Foi no B do Real Madrid. Mas ele era muito cru. Isso. Aí ele foi pro Porto, cresceu, era um negócio de confiança do Mourinho, voltou jogador de futebol. Mas aí, Flávio, tem jogador que só precisa de uma orientação um pouco mais específica para mostrar o seu futebol. Condição tática, jogar taticamente. Que não tem no Brasil.
posicionamento, confiança, né? Marcação, melhora isso, melhora aquilo. Entendimento tático. Exatamente. E mudou o comportamento. O Lucas, ele não conseguiu jogar porque ele não conseguiu entender o lado tático na França. Ele mudou o comportamento. O São Paulo era considerado um cara-perna. Era um cara-perna e gostava de tomar cachaça. É isso que eu sei. Não, mas aí, pra que serve o time? Estão mandando embora porque o cara bebe. Pra que serve o time? Pra que serve a direção do time? Então, quanto o São Paulo perdeu? Mas é o que eu escutei. Hoje, imagine se ele for negociado hoje, quanto ele vale? Titular absoluto da seleção brasileira e deu sorte, ele tem que agradecer a Deus. Ele tem uma estatuazinha de Jesus Cristo e uma foto do Mourinho. Salvou a vida dele. É bom lembrar também, Flavito, que com o Mourinho, ele preferiu o Coentrão do que o Marcelo. Sim. Quantas e quantas vezes ele dizia assim, olha, o Coentrão é mais tático e defende mais, que é bem verdade. Sim, ele estava aprendendo. O Marcelo, exatamente, jogador muito mais pra frente, mas ele não era titular absoluto no Real Madrid. É que o sistema do Mourinho é diferente. O sistema mais fechado. Mas o que eu quero dizer é que se a gente não evoluir taticamente, não trabalhar sistema, não vai sair do lugar. Vai ficar isso que nós estamos vendo aqui. Essa e aí é um mesmo, negócio complicado. Olha, a resposta brasileira à Champions League aconteceu. Vocês estão pensando que só lá? Vejam o que nós tivemos aqui para responder à Champions League. Emoções à flor da pele envolvem duas comunidades da Zona Sul de São Paulo na grande final da Champions League da Várzea, disputada na nova Arena do Água Santa, num domingo de sol e calor humano, em Diadema, ABC Paulista. Pau no Gato versus Mocidade. O povão chega em peso. Transporte livre. Tudo pago. Massa que merece também um pouco de glamour. Torcidas respeitosamente lado a lado, cada qual com seu grito simbólico de guerra. Artilharia pesada nas alegorias, detonando vibração antes da batalha. Ingressos gratuitos e personalizados. Quem disse que você não ia ver a final da Liga dos Campeões, né? Quem disse que não ia, né? Mas nós estamos aí. Nos vestiários, a linguagem do coração no bico da chuteira. Nós temos qualidade, irmão. Nós não chegou à toa, não, falou? E é o seguinte, eu já falei na quebrada lá que nós é campeão, falou? Motivação e muita fé. Crença não se discute. O campeonato inteiro eu fiquei pensando comigo, falando, eu queria ter uma camisa por debaixo, se eu fizesse o gol, mostrar. É Deus. Porque é Deus na minha vida e na do MEC. Tudo que eu passei pelo MEC aqui é Deus. É Deus. A santa, bendita e adorada bola estilizada no couro. Taça orelhuda reluzente como a europeia. Cerimonial de entrada conforme o figurino do velho continente, ao som da ópera, hino da UEFA. Heróis e vilões ansiosos, prontos para o embate. 10 primeiros minutos aí, todos os times se conhecendo, até porque é um campo neutro, tá ventando bastante, que vença o melhor. A estratégia é jogar com raça e vontade. Óbvio que toda pessoa deixou para curtir o seu domingo com a família e tá aqui, ó, apreciando o nosso time. Tamo junto. Comandados, comandantes, estratégias. Praticamente falando, o time tá bem organizado. A gente treinou bem a semana, tá bem compactado. Vamos jogar da mesma forma que a gente vem jogando. Linha de 4 ou de 3 na defesa? A linha de 4. O nosso time é time da comunidade e eu tenho certeza que hoje vem com 120%, 130%. Muito mais, além de vontade, determinação e raça. No controle do duelo, os homens responsáveis pela ordem, devidamente equipados e cientes da missão. É uma ansiedade, é a milhão, mas estamos preparados para fazer um bom trabalho. Isso daí, nós estamos acostumados já. É só entrar e fazer um bom jogo. Uma final para ser justa, limpa, leal, charmosa. Um desfecho de gala após um esforço para se viabilizar mais uma Liga dos Campeões do futebol de várzea do Brasil. Foram 80 times de todas as regiões de São Paulo, de São Bernardo, Osasco, Mauá, São Caetano, Diadema, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. E chegaram os dois times da Zona Sul, Pau no Gato e Mocidade. A
imprensa especializada vive seu grande momento durante a transmissão ao vivo, ecoando pelos alto-falantes do estádio. Direito do comando de ataque. Autoriza o árbitro, Bocão, bola lançada na área, vem o desvio. Afasta a defesa do MEC. Na Gazeta você entra praticamente lá dentro das 4 linhas. E a sensação de pênalti? Dá pra ter certeza assim de tão pertinho? Nem precisaria do árbitro de vídeo hoje. Não, nem precisaria, nem tocou nele. Que tal visão panorâmica do único gol da partida, de um baixinho iluminado que veste mocidade? Uma sensação única, né? Já esperava por esse momento, que quem me conhece sabe que eu sou um cara muito experiente em bola parada. Foi uma bola para ser arçada na área, mas graças a Deus foi gol. Sem querer? Foi sem querer. O outro arqueiro parece mais atento, corpo fechado. Só perde a concentração num momento específico. Pau no Gato sofre até o último lance em busca da igualdade. Mocidade segura a vantagem. Conta os minutos. Desespera-se, tensiona a arbitragem e vai pro abraço no apito derradeiro. Agora vai ter que aguentar nós. Respeita o médico. Muito difícil chegar aqui. A gente fica muito feliz com esse título e coroou tudo que a gente foi feliz essa semana todo esse campeonato. É sangue no olho. É tapa na orelha. É o jogo da vida. E o MEC não é brincadeira. Assim é a Champions League da Várzea, organizada, emocionante, acessível e incorporando algum requinte ao nosso verdadeiro futebol raiz. Ó, não tá, não vi chorar. Tá Não vi chorando. Duas coisas. Vai falar lá no Duas meio coisas. deles Primeiro, que não eles vi estavam chorar. chorando. Se chorar na várzea, o couro come. Segundo. Chorar pelo título. A chance de algum time Fala que ele é daqui bunda da mole lá América no do meio Sul. Não chorar pelo título é até legal. A chance, não, mas não chora. Na várzea não tem esse negócio. O couro come. Não A sei não. chance Vai lá e fala de isso lá algum no meio time deles. brasileiro ou de algum time da América ganhar do Real Madrid no tal Mundial é 0. Mas também se vier o campeão da Várzea de lá para jogar aqui com Mocidade, também não ganha. Então tá tudo certo, entendeu? É isso, é por aí. Muito Ô, Flávio, bom. e só para dizer que o Cristiano Ronaldo foi questionado quando terminou, né, o jogo. É isso aí. E ele perguntaram para ele se ele primeiro perguntaram da chegada do Neymar ao Real Madrid e aí o Cristiano Ronaldo ficou um pouquinho irritado assim, né? E ele falou assim: "Eu tenho 5 Champions, 5 bolas de ouro, 6º ano consecutivo artilheiro da Champions. Você acha que algo assim vai me incomodar?" E parece que incomodou, né? Mas enfim, incomodou. Incomodou, mas aí eu acho ele o máximo. E aí, ele é muito metido. E aí, depois ele falou que a permanência dele no Real Madrid também não estava garantida, que ele não queria falar sobre aquilo naquele momento. Ele falou alguma coisa, uma frase dúbia. Ele falou uma frase dúbia e ele falou depois que, olha, esse não é o momento de falar sobre isso. O Manchester United tem interesse maluco nele. E ele falou que essa semana ele vai fazer um anúncio, antes de ir para a Copa, ele vai anunciar se fica ou não no Real Madrid. Ele voltaria a trabalhar com o Mourinho, né? Aí é que tá. Osmar Garrafa com mais um balanço da seleção brasileira ao vivo aqui no nosso Mesa Redonda. Fala, Garrafa! É isso, Flávio. Voltamos aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde por volta das 17h30 a seleção brasileira deixou a capital carioca, seguindo para a Inglaterra, Europa, rumo à Copa do Mundo. Depois, obviamente, vai para a Rússia, dia 17, a estreia. Há pouco nós falamos aí com o Fagner, mostramos também a palavra do médico da seleção brasileira, falando do Douglas Costa, do próprio Fagner e do Neymar, que estão se recuperando muito bem, jogadores que ficarão à disposição do Tite. E nessa zona mista que aconteceu hoje, aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol,
antes do embarque da delegação, nós tivemos a oportunidade de conversar com 5 jogadores, além do médico. Então tivemos um contato hoje, dessa vez, mais próximos com os jogadores da seleção brasileira. E o Tyson, você bem sabe, o Tyson do Shakhtar Donetsk, que foi um dos jogadores mais criticados na sua convocação, né, na convocação do Tite, muita gente questionando. O Tyson não devia estar na seleção brasileira, não sei o que pensam aí os integrantes do Mesa Redonda, mas de um modo geral a crítica se direcionou e nenhuma lista é unânime, e talvez se houve um nome muito criticado por estar na lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo, foi o Tyson. E ele passou hoje na Zona Mista, conversou conosco, perguntamos a ele a respeito disso, de que forma ele recebeu essas críticas, e ele foi extremamente gentil, educado e respondeu com muita naturalidade toda essa pressão que foi exercida na sua convocação. Sobre isso que a maioria da imprensa está falando, eu estou muito de boa, estou muito tranquilo, cara. Trabalhei, não caí aqui de paraquedas, trabalhei muito para estar aqui. Minha temporada foi muito boa no Shakhtar, conquistei títulos, fomos até as oitavas de finais da Champions League, saímos fora para a Roma, que chegou à semifinal. Então, sobre as críticas, sobre essas coisas, eu estou muito tranquilo, estou focado no nosso objetivo. Essas críticas servem até como combustível para, de repente, mostrar aquilo que você tem confiança e sabe que pode produzir? Serve, eu não tenho problema eu respeito todos que estão falando isso, que estão falando sobre as críticas, que estão falando que o Tyson não merecia estar aqui. Trabalhei muito para estar aqui, sigo trabalhando, estou realizando meu sonho, então espero poder contribuir muito à altura. Bom, tá aí o Tyson dando a versão dele, de que forma ele encarou as críticas. E o que estava programado hoje aqui na CBF era o seguinte, como disse, 5 jogadores mais o médico. Em determinado momento, nessa zona mista, que é um local onde passam os jogadores para atender os jornalistas, surge o Neymar. E aí o Neymar encosta ali para conversar com os jornalistas. E o assessor de imprensa, acredite em você, Flávio, você não vai surpreender, assim como eu não me surpreendi, disse o seguinte, o que você está fazendo aqui? Você não deve estar aqui. Aí o Neymar falou, eu vou tirar uma onda. E o Neymar veio para um papo, não passou na zona mista, mas deu algumas palavras. E claro, o microfone da TV Gazeta registrou esse rápido momento do Neymar conversando com alguns jornalistas, falando da expectativa dele, da Copa do Mundo, como é que está a recuperação e se o Brasil chega forte para a Copa. Vamos ouvir o Neymar tirando onda com a imprensa. Já está saindo, está voltando ao normal? Está passando. Voltando ao normal. Aos poucos, no treinamento, vai voltar. E você vê o Brasil como, em que condição para chegar nessa Copa do Mundo? Você tem uma percepção de quem já jogou em grandes times, os maiores do mundo. Você vê o Brasil no nível para chegar e ganhar? Eu vejo que o Brasil está entre o topo, né, entre as melhores seleções da competição. E eu vejo sim a gente com uma equipe para vencer. A gente não sabe como vai ser no final. Mas como o Tite disse, a gente vai jogar muito. Quantos minutos você pode jogar no domingo, Neymar? Tá aí, o Neymar confiante que a seleção brasileira chega numa boa condição de brigar pelo título, falou rapidamente a respeito de que ainda sente algumas limitações, algumas dores, mas disse que isso é absolutamente normal, exatamente como ele teve uma lesão no tornozelo, e o Neymar nesse momento ele vira as costas não respondendo se participa ou não do primeiro jogo contra a Croácia, e ele disse ali no burburinho todo para a rapaziada que ele vai ficar à disposição sim de participar desse primeiro jogo, já há uma previsão, não se sabe se os 90 minutos. Então, repetindo, a seleção brasileira está viajando neste momento, amanhã, 7h30 da manhã, horário de Brasília, desembarque na Inglaterra, vai para o CT do Tottenham direto, já faz um trabalho leve e depois começa a adaptação. Tem a seleção da Croácia e a Áustria, são 2 amistosos, e dia 17, em Rostov, a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra a Suíça. E os 3 jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões da Europa, o Marcelo, o Casimiro e o Firmino, se apresentam só na quarta-feira. Os 3 jogadores ganharam mais 2 dias de folga, e assim nós vamos encerrando nossos trabalhos aqui no Rio de Janeiro, com o trabalho competente aqui do Caio, do Urandi, do Chico, do nosso Jorjão aqui, a rapaziada trabalhando legal. Foi uma cobertura gostosa, agitada e torcendo para que a seleção brasileira possa nos representar bem, tá certo, Flávio? Legal, Garrafa. Foi realmente muito legal, curtimos muito tudo que aconteceu por lá. E o Tyson foi muito criticado, conforme disse o Garrafa, por 99% das pessoas que nunca viram o Tyson, não sabem onde ele joga, o que ele faz, time que ele joga. Então, esse aí que vocês viram é o Tyson, o cara que vocês disseram que não podia jogar na seleção, vocês nunca viram, não sabem nem quem é esse aí que vocês... O cara que vocês esculhambaram, esse cara aí que vocês viram pela primeira vez na vida, não sabe onde joga, se fala Shakhtar, o cara fala saúde... Mas fala porque não conhece. Então, quando você não conhece, é mais fácil você falar que é ruim. Ficou comprovado que o campeonato da Ucrânia é mais importante que o campeonato brasileiro.
Bom, se você olhar, é melhor. Nossa. O nível é melhor. Agora você Lá acabou tem com esquema nós, tático, tem coisa... É melhor. Também, né? Esse aí, ó, é o cara que vocês disseram que não pode jogar. Nem sabia quem era, tá vendo? Agora vamos você ver o sabe que ele vai fazer, né, Flávio? Não, ele não vai jogar, ele é reserva. Vestir a camisa da seleção brasileira até eu visto. Eu eu acho que... 63 anos, vou dizer 64. Eu só quero saber o seguinte. Isso aí não quer dizer nada. Você nunca viu. Como é que não serve? O Firmino também não servia. Ninguém sabe, não serve. Eles não viram, não conhecia o cara, não sabia nem quem era. Ele tem que ir lá e falar por que ele serve. Aqui no Brasil, quando você não conhece, você não busca informação. Você simplesmente critica. É mais fácil do que pesquisar, do que saber o que o cara fez, qual é a vida do cara. Então, isso. Existe em seleção brasileira, você sabe, todos que estão aqui sabem, a cota do treinador. É óbvio que existe em todas as seleções. Você jogou no Internacional com o Tite. Então, nenhum jogador da seleção brasileira conhece o Tite há mais tempo do que o Tyson. Isso. Não, então isso não significa que ele nasceu de futebol. O primo do Tite também conhece ele há mais tempo, nem por causa disso foi para a seleção. Não é isso. Conhece ele também. Estou dizendo que de todo o grupo que está lá, o Tyson é o que conhece o Tite há mais tempo. Sim. O Tite deve confiar nele de alguma maneira. E faz parte da cota, cota do Tite. O que eu quis dizer é o seguinte: 99% das pessoas que criticaram o cara nem sabia que o cara não conhece o cara. Mas por isso que criticou, nunca ouviu falar dele. Porque se informem. O Shakhtar disputou até as oitavas de final da Champions. O cara ganhou vários, chegou, disputou várias vezes. As pessoas, a obrigação do cara, do profissional, é se informar. Ele joga no time importante que disputa a Champions League. Se a pessoa não conhece, fala, não conheço, eu sou um mau profissional, eu não vi o cara jogar, não fale mal do cara. Eu sou um mau profissional, eu não me informei, eu não conheço o cara, ao invés de criticar. Quando não conhece, falar mal, é muito fácil. Mas você não concorda que aí é ridículo. Você não concorda que alguém pode ter visto o cara jogar e achar que ele não serve para a seleção? Não é nível. É uma opinião, Flávio. Levanta a mão. Eu vi ele jogar e acho que ele não sabe. Aí tudo bem. O cara que viu jogar, eu respeito. Mas 99% que falou, nunca viu. Não sabe que time joga, não viu nada. Critica por causa do nome, não gosta do nome. Vai te catar. Aí é sacanagem. É isso que eu não gosto. Essa sacanagem eu não gosto. Sim, é verdade. Você tem razão, Flavito. Só que uma coisa só que eu penso é o seguinte. Acho que o Luan poderia ir no lugar dele. Claro. Ponto. Só isso. Miller, eu não estou dizendo que está certo ou errado. O que eu critico é que as pessoas não conhecem e criticam. Não sabe quem é. Não sabia quem era. Não sabe quem é e criticaram. Agora, você pode ver o jogador e falar, não gosto desse jogador. Mas esse Tyson normal. Aí, por exemplo, lá no Shakhtar, agora que ele foi convocado pelo Tite, mas nos últimos 18 jogos, ele não tinha dado uma assistência e nem feito gol, por exemplo. Sei. Então, assim, ele não estava numa fase. Sim, mas as pessoas não sabem disso. Então, simplesmente, como se fala assim, o Firmino não joga bem. Mas não vira o Firmino, não sabe quem é. Agora, quando vê. Então, o que eu não gosto é dessa coisa de você simplesmente não. Se não conhece, se informa. Se não se informa, não fala. O Firmino é diferente, né? O Firmino ele tem feito gols no campeonato inglês. 99% das pessoas não conheciam o jogador. Né? Eu acompanho o jogador desde a Alemanha. Desde a Alemanha, as pessoas nem sabiam de onde ele era e esculhambaram o cara. Não conhece, não fala. Ele chegou como um desconhecido, sim. Então, e aí esculhambaram. Imagina, se não conhece, eu não tenho nada com opiniões, são opiniões, não tem problema. Mas conheça o cara pra criticar. Aí é sacanagem que eu não sei. A gente tem que tocar o barco, mas só pra registrar também, Flávio, Neymar foi muito mal, hein? Pô, tá indo embora do Brasil, não custava parar e falar Você viu o que ele fez? Você ouviu o que o Garro falou? Foi pra tirar onda. Espera um pouquinho, ele não estava na relação, ele foi lá falar com o jogador. Porque o assessor de imprensa. Espera um pouquinho, o assessor de imprensa não colocou ele lá. É claro, ele foi por conta dele. Ele foi lá, ele foi por conta dele. Então, se vai, faz legal. A assessoria de imprensa da CBF, incompetente, não programou o melhor jogador do time. Mas não tirou ele. Então, ele foi lá, tirou uma onda. Eu estou aqui, sou demais e vou embora. Flávio, reconheça. E a assessoria de imprensa? Esquece a assessoria de imprensa. Mas ele não estava, ele foi lá, ele não precisava ter ido. Sabe quem precisa da assessoria da imprensa? O Tyson. O Neymar faz o que ele quer. Então, se o assessor ele foi lá, ficou um pouquinho e foi embora. Para com isso. Ele não está programado para isso, então ele devia ter ido embora. Então, de novo, é essa coisa. O Neymar será o culpado pela derrota do Brasil se o Brasil perder. Não importa. Se ele fizer 10 gols, ele vai ser o culpado. Ele não deveria ter ido. Ele foi, falou um pouquinho, não deveria ter ido. Vai pra quê? Eu acho que a Associação Brasileira de Imprensa deveria emitir um comunicado agradecendo
Eu também. O desprendimento. Eu já acho que o Neymar não deve. Eu já falei. Eu já falei várias vezes que o Neymar não deveria dar declaração. Santo Neymar. Ué, ele não deveria dar declaração. Ele não deveria dar declaração. Os caras aqui só enchem o saco dele. O Neymar não precisa da imprensa do Brasil pra nada. Não precisa da seleção brasileira pra nada. A imprensa fica enchendo o saco dele o tempo inteiro. Ele não devia fazer nada. Ué, o Brasil precisa dele. Ele não precisa do Brasil. Ele já é um cara rico, já tá resolvido. Se ele não jogar, a seleção brasileira tem chance 0. Então ele não precisa nem jogar. A seleção precisa dele. Ele não precisa da seleção, não. Ele não precisa da seleção, não. Eu me sinto agradecido. Só isso. Apareceu no nosso programa graças à boa vontade dele. Obrigado. É a boa vontade dele. Obrigado. Mas ele está errado. Mas ele está errado. Ele está errado. A imprensa brasileira sempre encheu o saco dele, perseguiu. Ele não deveria dar declaração. Isso eu falo para ele, falo para o pai dele. Ainda hoje eu falei para o pai dele. Não devia dar. Ele não é respeitado no Brasil, não dá entrevista. Ele não é obrigado a dar entrevista. E ele não precisa da imprensa brasileira, nunca foi ajudado e não precisa da seleção brasileira também. A seleção que precisa bastante contrato agora com a seleção. Mais contratos ainda. Se não for isso aí, ele tá preocupado. Papa Francisco, canonize Neymar. Deixa eu falar de uma coisa legal. Olha, gente, quem está melhorando é o São Paulo do Diego Aguirre. O Nenê. O único a vencer nessa rodada. Vamos ver como é que foi. O São Paulo fez 1-0. Foi num lance de pênalti, né? É isso. Vamos lá. Essa bola é cruzada. É o segundo gol, Flavito. O segundo gol é pênalti. Esse é o segundo. Esse foi o primeiro gol, tá certo. Diego Souza. Diego Souza, perfeito. Aí o América empata. Eu não, confesso que não vi o jogo, porque eu estava já me preparando para o programa, tá? Aí o América empata, logo na sequência. Aí sim, esse lance é o lance de pênalti. Embora esse lance tumultuado foi pênalti, o jogador do América segurou o jogador de São Paulo e o Nenê bateu e fez o gol. 2-1 para o São Paulo. E aí esse golaço de falta do Nenê. Coisa rara, né? Anderson Lima batia falta como poucos, fez vários assim, mas tá cada vez mais raro aqui no Brasil, hein, Anderson? Tá difícil, né, ter essa qualidade na batida como antigamente. Eu acho que isso é fruto do treinamento, né? Você tem bons batedores, mas tem que fazê-los treinar, se aprimorarem no dia a dia para que na hora do jogo decida, né? A bola parada decide os jogos, né? Claro. E essa qualidade realmente está escassa, porque os jogadores hoje, não digo preguiça de treinar, mas estão deixando de fazer aquilo que lá na frente eles vão poder, depois não adianta reclamar, né? Pô, poderia ter feito, poderia ter treinado um pouco mais, poderia ter feito mais gols, poderia ter ajudado minha equipe com algo melhor. Olha, o São Paulo... E esse Nenê em bola parada é o bicho. Foi o primeiro time a ganhar do América lá, e o São Paulo continua sendo o único invicto, pulou para o 4º lugar da competição. Ou seja, o Diego Aguirre, bem ou mal, embora com um sistema bem entojado de jogar, né? Mas está se acertando, quarto lugar. Passou sabe o Corinthians e o Palmeiras. Isso, o Corinthians perdeu, o São Paulo ganhou, foi para quarto. O interessante, Flávio, que o jogo foi muito bom. Foi um jogo corrido. O América é bom time. O América é um bom time, um time que sempre marca nos seus jogos. Só que o América cometeu um erro, Flávio. Atacava sem responsabilidade. Deixava um buraco no meio. Haja vista que o primeiro gol do São Paulo é um contra-ataque do Nenê. Ele pega, anda uns 20, 30 metros com a bola sozinho. Depois ele decide tocar na esquerda. Pode ver ali, ó. Ele anda uns 20, 30 metros com a bola sozinho, dominada. Aí ele toca na esquerda. E aí o cruzamento é feito para o Diego Souza, que dá o carrinho e faz o primeiro gol. Então, o América perdeu o meio-campo e o Nenê foi o homem da partida, tricolor bem no Campeonato Brasileiro. O América empatou com o Palmeiras durante a semana, isso, pela isso Copa mesmo, do Brasil. Exatamente. E é o próximo adversário do Corinthians. Ele vem jogar aqui em São Paulo. Foi um jogo muito intenso. Eu vi o primeiro tempo do jogo. Uma correria mesmo, intenso mesmo. Fisicamente, os dois times muito bem, tecnicamente também. Um jogo interessante para assistir. E se o América tivesse vencido, ele seria quarto colocado. Sim. Isso é um negócio até porque está bem colocado no Campeonato América ainda. O que ajuda, né? A minha tese de que deixa o cara trabalhar. O Anderson Moreira, ele caiu com o time, ficou na Série B toda, subiu com o time e o time está andando. E é um time de orçamento baixo. Né? Mas esse detalhe que o Miller observou é fundamental, né? O espaço que o América deu para o São Paulo... No primeiro tempo. Nossa, até o Araruna... Não estamos falando de segundo tempo. Teve chance. Jogando como fosse o ponta-direita. Quer dizer, foi uma boa sacada do Aguirre. E eu insisto, hein?
No começo do ano aqui eu falei, o São Paulo é um sério candidato ao título. Eu mandei um WhatsApp pro Raí e disse assim, Raí, pelo amor de Deus, fala pro Aguirre não tirar o Nenê no segundo tempo, mesmo ele mal fisicamente, mesmo ele cansando. Deixa o Nenê no segundo tempo até o final do jogo. Interferência externa, hein? Não, pelo amor de Deus. É um tempo no jogo. Não deixa o presidente do Palmeiras ouvir que quer parar o campeonato. Ele ficou até o fim hoje? Ficou, pelo amor de Deus. Aqui, ó, por isso que ele fez o segundo gol. Ele ouviu o Miller. Por isso que ele fez o terceiro gol, porque, poxa vida, o melhor jogador do São Paulo, disparado. Porque ele tem uma técnica muito apurada, ele é inteligente, ele dificilmente erra passes. Por isso que o Nenê hoje é o melhor jogador do São Paulo. Bom, enquanto isso, o Palmeiras perdeu em casa. Oh, meu Deus do céu. Michele. Disparado. Crise sem precedentes. E olha que 26 mil palmeirenses, movidos pelo combustível da paixão, vão para o jogo no sábado à noite no Allianz Parque. Para encarar o Leão pelo Campeonato Brasileiro, o comandante Roger Machado poupa o William, desgastado fisicamente. Em compensação, Dudu retorna e de tanque cheio. Na lista dos 35 do Tite e liberado pelas autoridades competentes, o baixinho avança como a nossa economia, aos trancos e barrancos. Antônio Carlos consegue decolar, mas para no trabalhador braçal do esporte. Diego Barbosa abre com calma o caminho, fura o bloqueio para Keno. Nenhuma barricada na linha do gol lhe barraria. Magrão e Jailson seguem sem descanso no segundo tempo. O poste também trabalha, até que Anselmo faz a alegria de parte dos pernambucanos. Cadê as lideranças do movimento? Keno luta. Lucas Lima cansa. O povão alviverde certamente não votaria nele na eleição para melhor em campo. Marcos Rocha dá uma arriscada e fica no poste. Quem acha um oásis de liberdade, de produtividade nessa crise toda é novamente o Anselmo. Johan, que saiu do banco, empata e cresce em popularidade. E no futebol existe uma lei chata, aquela lei do ex. Rafael Marques cala a nação palestrina. Talvez tenha nos faltado um pouco de lucidez e eficiência nesses momentos decisivos. O que o adversário conspirou a seu favor. Com o emocional abalado, o cidadão pode pecar pelo excesso. Ô, Dudu! O destino conspira a favor do baixinho, que sofre pênalti nos acréscimos. Keno salva a pátria? Nada disso. O herói é Magrão. E se os postos de gasolina do Brasil sofrem com a escassez de combustível, quem estoca 3 pontos importantes é o Sport, com essa vitória fora de casa no Brasileirão. Foram 3 pontos importantíssimos no campeonato que nós deixamos dentro de casa. A estratégia do adversário foi muito bem feita. Como eu disse, a gente tomou 2 gols de bola parada que a gente não vinha tomando há muito tempo. E a bola parada decide jogos importantes, como já decidiu a nosso favor. Nós poderíamos ter empatado com a penalidade no último lance do jogo, mas não aconteceu. Agora é levantar a cabeça e trabalhar para esquecer esse revés e voltar para o campeonato. O Brasil é o país do futuro, o futuro nunca acontece. E esse time do Palmeiras, que tem tudo para dar certo como o Brasil, também não vira, não deslanchou ainda. O que está acontecendo? O que está faltando? Não, eu acho que para mim essa comparação ela não é válida, nem pelo Brasil e nem pelo Palmeiras, porque o Brasil para mim é o país do presente, e a gente faz o presente, assim como o Palmeiras é o time do presente e a gente faz o presente. Das 3 competições a gente está muito bem em 2, o que não pode é justamente a gente começar a teorizar e a criar teses, imaginando que poderia ser muito diferente. Nós estamos brigando por todas as competições, assim como os grandes clubes que contratam no futebol brasileiro e têm a responsabilidade de estar sempre brigando por títulos. Sei não, hein? Pergunte para os palmeirenses. Pergunte para os brasileiros. E o prejuízo? Só depois vamos saber, né? Bom,
E vamos para o lance Lux Cola, pelo menos um prêmio de consolo para o Palmeiras. O gol do lance Lux Cola de hoje é o gol do Johan. O menino tem entrado, tem conseguido coisas boas. Ele fez esse golaço para o Palmeiras, que deu a ilusão de que o Palmeiras não perderia o jogo. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color. Pinte com Lux Color, você também. Esse gol foi uma pintura do Johan, que vai ganhando espaço no Palmeiras. O Palmeiras que não tem conseguido encantar na sequência. Mas tem muita coisa para crescer e para evoluir. Quem também está tendo muito problema é o time do Santos. De novo, o Santos perdeu. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente já fala dos dois temas. A primeira grande oportunidade de gol foi do Santos. Depois do vacilo da defesa do Cruzeiro, Gabigol bateu cruzado e Fábio fez boa defesa. A resposta do time mineiro veio na cabeçada de Rafael Sobis, mas ele errou o alvo. Sobis teve outra oportunidade para marcar 5 minutos depois, mas ele parou na defesa de Vanderlei. Mais Cruzeiro. O chute cruzado de Sassá desviou em Gustavo Henrique e bateu na rede, só que do lado de fora. Do outro lado, o Gabigol foi acionado e teve a chance para abrir o placar, mas Dedé chegou junto e atrapalhou os planos do atacante santista. Em outro ataque do Peixe, Daniel Guedes fez boa jogada e cruzou. Fábio mergulhou para afastar o perigo. No segundo tempo, a primeira chegada foi do Cruzeiro. O chute de Robinho foi para fora. O Santos deu o troco na cobrança de falta de Jean Mota. Fábio espalmou. Toma lá da cá, depois da boa jogada de Raniel, Robinho teve grande chance para balançar a rede, mas Vanderlei salvou. Aos 30 após a cobrança de escanteio e o desvio de Raniel, Bruno Silva apareceu livre e fez 1-0 Cruzeiro. O Santos teve a chance do empate com Bruno Henrique, mas ele não conseguiu colocar a bola para o fundo do gol. Do outro lado, o Rafael Sobis tentou acertar o canto, mas a bola passou perto. Já nos acréscimos, Bruno Silva buscou o segundo dele no jogo, mas sem sucesso. Final, Santos 0, Cruzeiro 1. A Amandinha Sampaio separou pra gente fotos do pessoal participando no Mesa Redonda. Então vamos lá, Luciano de Moraes, Januário, do Jardim São Luís, aqui de São Paulo. Olha, do lado dos caminhões, meu amigo São Paulino. Alexandre Costa com o filho Luiz Henrique, também aqui de São Paulo. Ana Paula Bueno com o Casimiro, quando ele era jogador do São Paulo. Ela é de Taboão da Serra. Os caras que falaram. Até abatido, olha lá, quando ele agora tá sadio. O Rômulo Pelentier da Costa, de Teresina, Piauí, valeu pela audiência. José Roberto, Priscila, Giovana e Isabela, lá de Arthur Alvinha, Zona Leste de São Paulo. Vitor Matos Martins e o filho Antônio Troeira Matos Martins, do Morumbi. Ai, meu Deus, que pequenininho. Olha o Flávio Prado lá atrás. Tá feliz, São Paulino. Tá feliz de tudo, é isso aí. Mas o Nenê é muito pequeno, cara. O Nenê é bem pequenininho, né? Recém-nascido. Muito legal. Muito bacana, muito bacana. Vamos ver mais alguns gols da rodada deste final de semana? Vamos lá. Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo e perdeu a partida por 1-0. O único gol do encontro foi marcado por Everton Ribeiro, após falha do zagueiro Emerson. No Maracanã, o Fluminense bateu a Chapecoense por 3-1. Pedro fez o primeiro a favor do tricolor carioca depois da sobra de bola na pequena área. Marcos Júnior aproveitou o toque errado de Douglas para o goleiro Jandrei e ampliou o placar 2-0. Na etapa complementar, Arthur Caíque cobrou falta. A barreira abriu e a bola entrou no cantinho 2-1. Para fechar, Pedro recebeu dentro da área e bateu forte no alto. Essa foi a segunda vitória seguida do Fluminense no Brasileirão. O líder é o Flamengo, com essa vitória lá em Minas. Fluminense é o segundo, o Atlético é o terceiro e o primeiro paulista é o São Paulo. Está em quarto lugar. É surpreendente, né, Meleiro? Eu digo em geral, o futebol paulista está embaixo. Exatamente, é surpreendente pela baixa dos outros 3 paulistas, né? Em especial do Palmeiras. Mas o São Paulo não é surpresa, não. O São Paulo, o Aguirre ajustou a defesa, o time cresceu, ele permaneceu com a mesma escalação praticamente, né? Prestigiando o Nenê até o fim. Então, acho que o São Paulo está vindo numa evolução muito grande, né? Gradativamente. Eu tenho certeza que o São Paulo, totalmente diferente do ano passado, o tricolor vai chegar ali
para disputar, brigar pelo título, com certeza. E o próximo jogo é contra o Botafogo. E depois o Palmeiras no final de semana. Esse é o clássico. O Anderson, São Paulo realmente está com cara boa? Eu acho que foi o tempo que deram para o Aguirre trabalhar. Eu acho que ele deu uma segurada no Diego Souza também, conversou com ele, melhor você entrar no ritmo. O Nenê também deu uma segurada, então foi Petros, né? Aí foi modulando o time dele, aí os meninos começaram a ir bem de novo, ele retornou os meninos. Então, assim, eu acho que ele está dando uma cara muito boa para o São Paulo. O primeiro tempo do jogo hoje foi muito intenso, foi muito bom. Como o Miller falou, o Nenê é um cara que tem a qualidade técnica diferente, então tem ajudado bastante. Eu acho que é um time que pode chegar longe. Quando você dá para os jogadores, para quem entende de futebol contratar, muda. Quem trouxe o Diego Aguirre foi o Lugano. A diretoria não meteu o B dele e já ajudou muito no meter no B dele. E se não se intrometer, não atrapalhar, não vender jogadores e tal, não atrapalhar, o São Paulo pode seguir. Só uma coisinha. O ruim de tudo isso para o São Paulo é a parada da Copa. O São Paulo está embalando. Né? Tem mais 5 jogos. Então, tomara que o São Paulo consiga o maior número de vitórias possíveis em 5 jogos. Certo? Vamos supor que ele ganhe os 5 jogos. Essa semana joga 2 em casa, né? Joga 2 em casa. Porque é São Paulo, né? Porque na hora de parar, Miller, aconteceu com o Palmeiras é fora, viu? Aliança vai ficar permanência na capital. Então, mas veja bem, mas o Corinthians no ano passado estava assim. Ganhou o primeiro turno quase que todo. Né? Aí segurou, que salvou, né? Aí a Chapecoense viajou, o clube ficou 15 dias parado por causa do calendário, e aí todo mundo caiu de produção. Assim virtuosamente. Então, o time que embala essa parada da Copa... pode não ter o Diego Aguirre depois da Copa. Porque o Oscar Tavares não tem mais condição de saúde, né? Então ele vai trocar o técnico do Uruguai depois da Copa. E o Aguirre é o nome, inclusive no contrato dele está previsto isso. Verdade. Se ele sair, ele não vai fazer trairagem nenhuma. Ele avisou. Coincidência ou não, os estrangeiros que assumiram o São Paulo, o comando técnico, né, Vanderlei? Tudo isso aí. Quando saíram, foram para seleções. E os dois tinham esse adendo no contrato. Todos avisaram antes. Sim. Avisaram antes. Não houve nenhuma, digamos assim, quebra de relação, de confiança. É sacanagem, né? Não houve sacanagem. Não houve. E o Aguirre, lá no Uruguai, e ele deixou muito claro, né, que ele teria muito prazer em dirigir a seleção do Uruguai. Esse pessoal tem um amor, uma pátria mais forte, né? E os argentinos também brigam para dirigir a seleção. Então ele sabe. Agora, pode ser que o São Paulo faça qualquer tipo de acordo com os uruguaios, tipo, ele fica até o final da temporada. Acho que não tem nenhuma competição importante. Não, só ano que vem. A próxima Copa é só em 2022, dá para esperar, enfim. Pode segurar até o final, sim. Vamos ver. Michele Janela. Bom, amanhã estamos de novo juntos no Gazeta Esportiva, então a gente te espera... especial amanhã, né, Michele? Amanhã o Celso Cardoso volta das férias. Oh, que legal! Se Deus quiser, a greve também vai terminar dos caminhoneiros. Eles vão ter tudo as reivindicações todas certinhas aí para o nosso país seguir em frente, né? Tá bom. Anderson, muito obrigado por atender o nosso convite. Foi muito legal te receber aqui. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Bacana. Satisfação. Vanderlei, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Miller, Michele. Acabou o sofrimento. Amanhã, o casal está de volta. Você sabe que estão até perguntando se eu estou me separando por sua causa? Você para com essa brincadeira sem graça.